Me avisa isso. Oi. Deixa Deixo eu ver. vocês, então, vou fechar aqui minha câmera. Uma ótima palestra, professor Sérgio. Muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado, viu, Edson? Muito obrigado. Edson, né? Isso. Exatamente. Estamos ao vivo. Ao vivo, Daniel. Ok. Muito boa tarde a todos. Estamos abrindo a quarta palestra do curso de extensão às universidades medievais, a institucionalização do saber. Essa extensão é organizada pela FACED da URGS, Faculdade de Educação, pelo Grupo de Estudos em História Medieval VES e Capiches e LAPEM Unipampa. Hoje temos como palestrante o professor Sérgio Ricardo Strefflin, com a palestra O Pensamento Político de Dois Mestres Universitários, Santo Tomás de Aquino e Marcílio de Pádua. Importante, então, trazer para vocês o professor Sérgio. Ele é professor associado na Universidade Federal de Pelotas, ele é doutor em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, é licenciado em filosofia pela Faculdade de Filosofia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, é bacharel em teologia também pela PUC, ele realizou aperfeiçoamento na Universidade de Pádua em 2000, tem pós-doutorado em filosofia na Universidade do Porto entre 2012 e 2013. Importante também destacar que, dentre as publicações do professor Strefflin, nós temos 4 livros que ele citou aqui. O primeiro, O Argumento Ontológico de Santo Anselmo. O segundo, O Trabalho Humano. Terceiro, Igreja e Poder, Plenitude do Poder e Soberania Popular em Marcílio de Pádua. E quarto, As Virtudes Principais em Tomás de Aquino. O professor Strefflin também pesquisa na área de ética e política antiga e medieval e orienta trabalhos em Aristóteles, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e Marcílio de Pádua. Justamente esses 2 últimos, aqueles que serão tema dessa nossa apresentação de hoje. Professor Strefflin, seja bem-vindo, é um prazer revê-lo e estou te passando a palavra, então, a partir de agora. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Boa tarde a todos. Uso aqui a expressão todos, né, me lembrando da palavrinha grega anthropos e a palavrinha latina homo, que significa o ser humano em todos os seus gêneros, né? Por isso que eu, sem problema, continuo utilizando nesse sentido. Mas eu me sinto honrado por este convite, fiquei muito contente, viu? E agradeço ao professor, ao pesquisador, escritor e professor, porque também ensina através das suas obras, os seus importantíssimos, belíssimos romances, o Sérgio Luiz Galina. Já nos conhecemos há um tempo, né? Pois é, agradeço então a professora Carlinda Fister Matos, tive o prazer de revê-la há 2 semanas atrás, eu acho que não nos vemos já há uns 20 anos, e da mesma forma acompanhei em parte ao professor Jorge Alberto Rosa Ribeiro, e pretendo ter a alegria de acompanhar a professora Rita Campos e o professor Edson Cruzen, né, que eu conheci agora, que vai falar, professor Edson, da Universidade de Coimbra, né? Eu tive o prazer de estar algumas vezes também em Coimbra. Mas, enfim, ao grupo aí da URGS, né? Depois eu quero a explicação deste grupo, desse título, VES e Capiches, né? Achei curioso este nome. E também ao grupo aqui, LAPEM, da Unipampa. Agradeço muito por esse convite, por esta oportunidade. Na minha fala, na minha comunicação, eu vou dar primado, vamos dizer assim, vou dar tônica a alguns conteúdos, né, de caráter mais filosófico, claro, dentro da filosofia política. Então, vocês me desculpem, eu não vou me ater muito a dados da história, porque isso vocês fazem muito bem. E aqui, trabalhando com alguns dados,
a gente logo entra na questão crítica, por exemplo, a data de nascimento de Marcílio e a data de nascimento de Tomás de Aquino. Já é um problema, porque nós temos aí algumas teorias, né? Será que nasceu neste ano, ou 2, 3 anos depois? Não se sabe, mas a gente pesquisando e vendo o que diz este ou aquele historiador e as evidências e documentos, mais ou menos se chega a um consenso, mas esse consenso acaba sendo uma opção, certeza mesmo não se tem. Então, vocês me perdoem um pouco, eu serei um pouco rápido, às vezes direi mais ou menos aproximadamente, porque realmente agora eu não quero me preocupar com isso, mas com alguns conteúdos. Não que isso não seja importante, é importantíssimo, né? Inclusive situar as coisas, inclusive dentro da referida década. Bem, eu peço desculpas, eu estou aqui nesse edifício já há 12 anos e nunca ocorreu de estarem arrumando o telhado. E hoje pela manhã, e vai seguir-se toda semana, estão arrumando o telhado, por isso há um barulho e não tem qualquer peça do apartamento que eu for, esse barulho acompanha. Desagradável, mas as coisas acontecem, né? Bem, então o pensamento político de Tomás de Aquino e de Marcílio de Pádua são duas florestas, né? Há muitos temas que mereciam ser tratados. Eu aqui vou pensar alguma coisa, dizer alguma coisa. Então, na minha fala, eu vou aqui apresentar 4 tomos, 4 partes. Primeiramente, vou fazer uma breve biografia dos autores. Em segundo lugar, segundo tomo, vou apresentar algumas semelhanças e algumas diferenças entre esses dois autores, Tomás e Marcílio. Em terceiro lugar, então, entro no pensamento político de Santo Tomás, procurando ali identificar o conceito de autoridade, o conceito de poder, mas comentando, pelo menos trazendo a lumen, os objetivos principais destas obras, onde se encontra o pensamento político de Santo Tomás. Comentário à política de Aristóteles, a Suma Teológica e o De Regno. Então, um comentário dando um pouquinho o contexto, por que ele escreveu essas obras, e onde ali se pinça alguma coisa que vai depois fazer parte do que vamos chamar de filosofia política. E a quarta e última parte será, então, uma apresentação do pensamento político de Marcílio de Pádua, apresentando também as obras principais de Marcílio, propriamente a obra principal, que é o Defensor da Paz. E ali também vou pensar e colocar alguma coisa que diz respeito ao conceito de autoridade e poder. E aí concluímos, né, considerando, fazendo algumas observações a respeito da influência desses dois autores na pós-modernidade e na modernidade. Então, iniciemos com a primeira parte, a saber, alguns dados biográficos de Santo Tomás de Aquino e de Marcílio de Pádua. Santo Tomás nasceu provavelmente no final de 1224, ou talvez no início de 1225. A maioria prefere datar 1225. Ele pertence à família dos condes de Aquino, e nasce de uma família, vamos dizer, classe média, né? E a família desejava que ele fosse bem-sucedido na vida, fosse um bom abade beneditino, porque os beneditinos, sob o lema de São Bento, que vem lá do século V, ora et labora, nunca exploraram, nunca ficaram pedindo de saída esmolas, né? Quando nós vamos ver as ordens mendicantes, vão enriquecer de uma maneira diferente, eu vou construir os seus conventos com muita ajuda de fora, né? Diferente do que se pensa. Mas os beneditinos logo têm este lema da oração, o estudo, claro, mas o trabalho intenso. Então, eles investem, né? Eles dedicam-se a horas de trabalho nos seus mosteiros. Claro que depois recebem doações, etc. Pois bem, mas na época de Santo Tomás, século XIII, os beneditinos estão bem colocados. E a família de Tomás desejava que ele se colocasse como talvez um abade beneditino, com posses, né? Ou casasse, tivesse filhos, enfim, honrasse, continuasse aí o nome dos Aquinos. E ele se decide por outros caminhos.
Santo Tomás falece em 1274, isto sim nós sabemos com certeza, as fontes nos indicam que ele falece em 7 de março de 1274, portanto, ele viveu 49 anos, não chegou a 50 anos. Bem, ele viveu poucos anos diante, vamos dizer assim, da sua volumosa obra. E ele começa a escrever com 28, 29 anos. Então vamos ver que o tempo da sua produção de escrita, e que ele fazia sempre com auxiliares, com alunos, com discípulos, né? Santo Tomás muitas vezes estava ali escrevendo, ditando, e 4, 5, 6, 7 estavam escrevendo e anotando. É isso que ocorreu. Mas vejam que ele começa a produção aos 29, 30 anos, talvez, e 19 anos, sendo que os últimos 2 anos ele não escreve nada. Então, o tempo de produção dele pode-se dizer 17 anos. E isso é impressionante, como esse homem escreveu. Nós temos atribuídos à pena de Santo Tomás mais de 140 títulos. Até poderia-se dizer 140 títulos propriamente, né? 148. É verdade que alguns títulos, algumas obras são atribuídas a ele, mas a gente vê, como comentário ao Pai Nosso, comentário à Ave Maria, que certamente foi de um dos seus discípulos. Também algumas obras, a própria Suma Teológica, o próprio De Regno, ele não terminou, então as páginas finais foram escritas por outrem. Mas a verdade é que a grande parte da produção atribuída dele é dele mesmo. E o volume das obras e a diversidade de temas e o que ele comenta, e a maneira como ele comenta, uma memória genial, a capacidade de usar os autores antigos, os clássicos, mesmo os livros do Antigo e do Novo Testamento, toda a patrística, como ele localiza as coisas, né? E numa época que a gente não tinha ainda esta facilidade de trabalhar com as edições, com os arquivos, até mesmo a divisão das perícopes da própria Sagrada Escritura, era tudo muito mais rústico, em papiros, pergaminhos, e ele é um daqueles que uma vez lendo ou tendo ouvido um sermão lá sobre o profeta Isaías, ou leu rapidamente, ele grava aquilo ali e trabalha muito bem com os pares, vamos dizer assim. E Santo Tomás, ele, de certa forma, desenvolve aquele método importante iniciado por Pedro Abelardo, citado aqui nas palestras anteriores, né? O grande Pedro Abelardo, que discutia com outro grande também gênio, que era São Bernardo de Claraval. E São Bernardo reconhecia a competência do Abelardo, né? E a popularidade dele, às vezes dizia, olha, tu sabe que a coisa não é bem assim, Abelardo, por que tu insiste, acerta o passo? Mas a briga deles é uma briga interessante, uma briga inteligente, né? Mas o Abelardo, então, ele funda esse método da dialética, esse método de fazer o contraponto com as objeções. E Santo Tomás, não em todas as obras, mas em muitas obras, sobretudo na Suma Teológica e outras, ele adota esse método, muito importante, que ao analisar um tema, um problema, em primeiro lugar se coloca aqueles que pensam diferente de mim, aqueles que pensam diferente de nós. É isso que ele faz. Então, por exemplo, hoje vamos ver, quando ele vai definir o que é lei, Santo Tomás preocupado em dizer o que é lei, qual é a cuididade, a essência da lei, né? Uma lei tem que ter algumas características, porque senão não é lei verdadeira, lei legítima. Então, referindo-se, tentando definir, conceituar o conceito de lei humana positiva, Santo Tomás, na questão 90, da primeira parte, da segunda parte da Suma, ele pergunta, por exemplo, o que é a lei? E ele dá rapidamente uma resposta. Lei é uma ordenação da razão, que visa o bem comum, elaborada e promulgada por aquele que cuida da comunidade. Por que cuida comunitatis? Pela autoridade legítima. Vejam, este é o conceito de lei, e um conceito que usamos até hoje, inclusive, ele vige em nossas constituições. A lei sempre tem que visar o bem comum, etc. A lei tem que ser uma ordenação da razão. Lembrem-se que em 92 ou 93 surgiu uma lei que eram os kits para os nossos carros, aí kits de socorro. Em 2, 3 meses, esta lei deixou de existir e não exigiram mais termos esse tal kit, porque foi considerado uma lei pouco razoável. A maneira como providenciaram e obrigaram seria até um perigo as pessoas terem aquele kit e utilizarem indevidamente, né? Então deixou de ser lei. Agora,
Então, esse conceito de Santo Tomás, a lei é uma ordenação da razão, ele vige até hoje, né? Uma lei não pode ser a paixão de um príncipe, não pode ser um entusiasmo ou opinião de um grupo, mas ela tem que ter um mínimo de razoabilidade. Depois, uma outra característica, a lei visa o bem comum. Sim, podemos fazer leis para casos particulares, para minorias aqui e ali, mas nenhuma lei pode prejudicar o bem comum, que é o bem de todos e o bem de cada um. Vocês imaginem num condomínio, tem 10 apartamentos, né? E, de repente, 2 apartamentos decidem que a gente poderia fazer barulho e não respeitar o silêncio da madrugada de quarta para a quinta, tendo em vista que nas quartas à noite é um dia de futebol, etc., né? E imaginem mesmo que fossem fazer uma votação, que democraticamente fossem reunir os 10 condôminos e fazer uma votação e, por acaso, 7 contra 8 fosse a favor de quebrar o silêncio da madrugada de quarta-feira. Vocês vejam, democraticamente a maioria votou por abrir a mão desse silêncio e favorecendo assim a posição de 2 moradores. Todavia, esta decisão iria contra o bem comum, porque há um consenso estabelecido em cima de competências, diria até psicológicas, né, que as pessoas têm que respeitar as diferenças, mas conviver e respeitar o bem comum. A maioria trabalha, a maioria precisa, portanto, do silêncio noturno. Então, não se pode abrir mão desse silêncio durante a semana, salvo algumas exceções, né? Então, não se pode fazer uma lei contra o bem comum, ou seja, não é uma questão de votação, de consenso de maioria, mas uma questão de perceber a competência, a ciência das coisas, né? Então, Santo Tomás insiste, toda lei legítima tem que visar o bem comum e deve ser elaborada e promulgada pela autoridade legítima, não por um tirano ou por um grupo tirano que esteja no poder. Agora, ele discute esse conceito, né? Então, ele pergunta, aí ele distribui esse conceito em 4 artigos. Então, essa questão 90, que está na primeira parte da segunda parte da Suma Teológica, ele divide em 4 artigos e pergunta lá no primeiro artigo, será que a lei é uma ordenação da razão? E aí ele coloca, e vejam, a Suma Teológica tem mais de 3.000 artigos, só nesta parte, na primeira parte e segunda parte da segunda parte, em torno de 3.000 artigos e 800 questões. Então, vejam o que esse homem discutiu, o que escreveu. Então, ele pergunta, será que a lei realmente é algo da razão? Aí ele coloca as objeções. E interessante que nas objeções ele usa autoridades, e usa até a própria Escritura, e usa São Paulo dizendo, olha, a lei não é uma ordenação da razão, tanto é que nós temos leis naturais aí, involuntárias, que não participam em nada da nossa razão, e são leis, são regras importantes, sem as quais não vivemos. E depois, então, Santo Tomás, colocando lá 4, 5, 6, 7 objeções, ele responde a essas objeções. Primeiro ele dá uma resposta geral, às vezes ele já defende uma tese, às vezes não, e depois ele responde a cada uma dessas objeções, ele considera a cada uma dessas objeções como uma resposta. É interessante esse trabalho de análise e esse trabalho dialética que fez Santo Tomás. Nem sempre ele defende uma tese, nem sempre ele tem total coerência, vamos dizer, nas respostas, né? Mas, em geral, sim, é um trabalho de fôlego. E é um trabalho, sobretudo, importante, porque a gente vê ali que, em pleno século XIII, eles consideravam o argumento da pessoa. Ou seja, qual é o problema que estamos discutindo? Qual é o problema? Qual é o objeto aqui em questão? E quais são os argumentos, as razões que estão rolando? Isso que interessa. Vamos discutir e considerar e derrubar e debater a partir disso. E eles não ficavam, Santo Anselmo também dá um exemplo disso, São Boaventura, todos eles não ficavam dizendo, mas tu é conservador, ou tu é revolucionário, ou tu é de direita, ou tu é de esquerda, não, mas tu é daquele partido lá, aquele partido lá não vem coisa boa, tu é gremista, tu é colorado. Não havia isto, né? Quer dizer, o que estamos discutindo? Nós temos que tentar, através das nossas opiniões, chegar a ver a verdade das coisas, o que é, o que não é, aonde isso for possível. E aí o próprio Santo Tomás diz, olha, se estamos falando com biólogos, com naturalistas, vamos usar autores das ciências desta área, o Aristóteles, o próprio Santo Alberto Magno, que escreveu muita coisa sobre ciência natural e que pouco conhecemos, nem tudo foi traduzido.
Se estamos falando com os judeus, vamos usar o Antigo Testamento, que é o grande argumento que eles utilizam de autoridade. Se estamos falando com os cristãos, com os católicos, o Novo Testamento, a patrística. Se estamos falando com os gentios, com os gregos, com outros que não são nem cristãos nem judeus, muçulmanos, enfim, vamos usar então os clássicos filósofos, vamos usar Aristóteles, Avicena, Averroes, Platão, os neoplatônicos e assim por diante. Eles, então, consideravam, claro, em primeiro lugar, a evidência dos sentidos. Diferente de Descartes, para Santo Tomás e para o pensamento grego e medieval, os sentidos não nos enganam. Os sentidos dizem alguma coisa, vamos partir dos sentidos. Claro, vamos verificar, porque os sentidos podem nos enganar. A princípio não nos enganam, mas podem nos enganar. Aqui a ideia de que existo e por isso penso. Não é Descartes, penso, logo existo. Não. Aqui, justamente, eu penso porque o ser que é anterior ao pensamento possibilita o pensamento. A minha existência é que possibilita eu pensar. O fato de eu pensar traz a lumen algo anterior a isso, que é a minha existência, sem qual eu não poderia nem duvidar, nem errar, como dizia Santo Agostinho, se fala o sum, muito menos pensar, né? Ou afirmar qualquer coisa. Bem, então, eles, embora partam da evidência dos sentidos, e mesmo a questão da discussão sobre a existência de Deus, nesse período, é uma questão de razão, porque a fé é coisa da revelação que já está dito. Quem acredita, acredita, quem não acredita, não acredita, não tem como obrigar a revelação, ou tu aceita ou não aceita, né? Autoridade da revelação. Mas aqui a questão de Deus foi colocada pelos antigos filósofos, Platão, Aristóteles, não vai ser diferente por Santo Tomás, nem por Marcílio, como uma questão de razão. O que eu posso conhecer? Bom, eu posso conhecer muitas coisas, mas há muitas coisas que eu não posso conhecer. Os limites do conhecimento me provam, já me acusam que eu só posso conhecer os efeitos de muita coisa, só posso ver ali até o topo da montanha, mas não posso ir muito além, né? Imagine no mundo, na astronomia. Mas isso não quer dizer que não existe essa realidade. Então, interessante que os medievais, até o século XV, eles têm uma consciência finita do mundo físico, mas eles estão abertos ao infinito. Vejam, eles têm uma consciência finita, o mundo, para muitos, começa aqui, termina ali, o céu é uma abóbada, né, que tem seus limites, etc., mas eles estão abertos ao transcendente, ao infinito, ao que não conhecemos, mas que poderá existir, que poderá se descobrir. O mistério, ele nos fascina, eles entendiam assim, e aí progride o conhecimento, porque eu sei um pouco, mas não sei tudo, e por não saber tudo, isso me leva, então, cada vez mais a conhecer o macrocosmo e o microcosmo. Essas palavras, inclusive, estão no De Regno de Santo Tomás. Depois, na Idade Moderna, há uma consciência da infinitude do mundo infinito, né? E a gente vai em qualquer laboratório, qualquer planetário hoje, com as informações últimas da NASA, e a gente vê que cada vez mais pouco sabemos ou nada sabemos do universo, né? Cada vez mais o conhecimento nos acusa a largueza disso, que nós somos só um grãozinho de areia nesse universo, não sei mais o quê. Então, é interessante que na pós-modernidade, na modernidade, também pós-modernidade, no momento que se tem uma consciência física da infinitude do mundo, do universo, do cosmos, há por parte, não de todos os cientistas, nem de todos os autores, mas há por parte de alguns, um fechamento à infinitude e um fechamento à transcendência, um fechamento à metafísica, né? Interessante esse fenômeno. Agora, a questão de aceitar a autoridade nos diversos campos do conhecimento não é uma questão contemplada só pelos antigos gregos e pelos medievais, pelos latinos medievais. É uma questão que hoje também nós lidamos com isso, né? Mesmo agora, nessa pandemia aí, quem de nós tem certeza absoluta do que é este vírus, dos perigos ou da eficácia das vacinas? Nós não temos, nem consegue nos evidenciar pelos sentidos e provar a cada um de nós. Claro, nós confiamos, as vacinas são importantes, mas nós temos que confiar nos laboratórios, naqueles que carregam um nome, que possuem uma autoridade para fazer tudo isso e revelar tudo isso, né? Tantas informações, nós confiamos simplesmente nas informações da NASA. Nós não temos como medir a distância entre a Terra e a Lua, a Terra e o Sol, coisa do gênero, né? Então,
nós confiamos, estamos sempre confiando numa autoridade, porque nem tudo nos é claro, nem tudo nós temos uma evidência a olho nu, ou conseguimos perceber com os instrumentos que nós temos, né, na nossa casa, no nosso computador. Então, a discussão, o reconhecimento da evidência, do que vem pelos sentidos, né, mas a confiança nas autoridades é algo que Tomás de Aquino, Marcílio de Pádua vão considerar nos seus estudos, nas suas produções, mas que também nós, sem dúvida nenhuma, consideramos. Bem, Tomás de Aquino, na infância, vai estudar com os beneditinos e a vida dele não foi fácil, viu? A gente pensa que a vida dele foi um mar de rosas, nem a dele, nem do Marcílio. E o colégio lá onde estavam, certa vez é invadido e por segurança sofreu assim essa espécie de violência, né? E foi para outra escola, eu não vou entrar em detalhes. Depois, na sua juventude e adolescência, ele logo decide que quer se tornar dominicano. Tinha acabado de surgir algumas décadas essas duas famílias, né, já reveladas aqui, os franciscanos, fundados por São Francisco de Assis, e os dominicanos, fundados por São Domingos de Gusmão. São ordens mendicantes, né, ordens muito importantes, inclusive, já vimos, porque vão influenciar as universidades, e elas têm semelhanças, também têm diferenças, né? Agora, é importante dizer que eles tinham objetivos muito próximos, muito comuns. Ambos estavam preocupados com a fé, com a pregação do evangelho e com a salvação das almas, viu? Tanto é que São Francisco e São Domingos, eles se conheceram e pensaram em algum momento até em juntar as famílias. Depois perceberam que, por uma questão de estratégia e estrutura, convinha não juntar as ordens, porque ambos eram ordens mendicantes, né? E, de certa forma, se por um lado os franciscanos, os dominicanos primavam mais pela estrutura da igreja, a defesa da igreja e a pregação do evangelho, portanto, o campo dos estudos, os franciscanos, em pouco tempo, também começaram a se dedicar a isto, e nós vamos ter grandes luminares, tanto nos dominicanos, já tínhamos nos beneditinos, como também nos franciscanos, né? E depois, quando a respeito na Inquisição também, nós vamos ter inquisidores dominicanos, mas também grandes inquisidores franciscanos, né? Mas a gente tem que entender que aqui a ideia de fim último, a salvação da alma, é muito forte para esses dois. Às vezes eu estudei muito a vida de São Francisco de Assis e me irrito um pouco, às vezes, com a instrumentalização de São Francisco, né? Como se São Francisco tivesse preocupado apenas com o problema ecológico, com o meio ambiente, com a irmã natureza. Isso é um aspecto de São Francisco. Mas o principal, ele está preocupado com a salvação das almas. E no próprio Cântico das Criaturas, ele é claro lá, enfático em dizer: ai daqueles que morrem em estado de pecado mortal, porque esses vão não só sofrer a morte primeira, a morte do corpo, mas a morte da alma, vão ser condenados ao inferno. E São Francisco, quando tinha tentações sexuais, isso não é lenda, isso é verdade. Ele, para não pecar contra a castidade, que se casasse, poderia ter uma vida sexual, com família, mas a opção dele, por ser um frade, então deveria seguir os 3 votos, obediência, pobreza e castidade. E então levar a sério a castidade, né? Não é sair promíscuo aí e até acabar sendo um convento com os escândalos, como tanto se tem hoje em dia, isso é uma barbárie. Mas levava a sério isso, nos mínimos detalhes, a sua castidade do dia a dia, a pureza. E por isso é verdade, sim, quando ele tinha tentações que não era suficiente rezar, ele até se espinhava lá numa roseira, se penitenciava. A gente vai dizer, que loucura, ele era louco. Não, não, esses métodos vieram até pouco tempo, era para dominar a natureza no sentido de manter o principal, né? Claro que isso tem que ser bem entendido, mas eu chamo a atenção porque às vezes a gente esquece de um santo tão grande como São Francisco, desses detalhes, que não são detalhes, fazem parte do seu projeto de vida, e por isso ele dedicou a sua vida, né? Bem, então Santo Tomás de Aquino, quando adolescente, consegue entrar nos frades dominicanos e passar a ter só 2 hábitos, 2 sandálias, se dedicar logo à oração, ao estudo, à vida de frade, mas a família lutou contra isso, prendeu ele lá numa torre, colocou até uma prostituta de Paris lá para ver se ele mudava de ideia, tem umas histórias muito engraçadas, né? E Santo Tomás sofre também na carne a perda do seu irmão, né? Irmão Reginaldo. Ele tem um amigo Reginaldo, mas aqui eu falo do irmão Reginaldo dele, que morre num levante contra o rei. Não me engano agora se eu leio Guilherme I ou II,
Então, no levante contra o rei, o ser humãozinho falece. Imagine o sofrimento disso, né? A gente tem aí as manifestações políticas, etc., pois o ser humano falece num desses levantes contra o rei, que o ser humano entendia que era um tirano. Muito bem, Santo Tomás entra para os dominicanos, é aluno do aluno de Alberto Magno, né, o chamado alemão, viaja com Alberto Magno, Colônia, Roma, estadia em Paris, fica em Paris 2 vezes, é estudante em Paris, foi dito aqui o boi mudo, né, muito bem dito, esse estudante que mais ouvia, e depois, com essa aquisição de conhecimento, com essa sua genialidade quase que sobrenatural, passa a escrever sobre muitos temas. E aí os seus escritos são divididos em obras filosóficas, obras teológicas e obras pastorais com certo cunho político, né? Então, nas obras filosóficas, ele comenta, olha, muita coisa de Aristóteles. Não tudo, mas quase tudo. E esses comentários são maravilhosos, eu tenho aqui na minha biblioteca, ele pega um parágrafo de Aristóteles, ou um capítulo de Aristóteles, e reproduz aquilo em 3, 4 vezes mais, às vezes até 5 vezes mais, quer dizer, como ele comenta cada perícope das obras de Aristóteles. É um trabalho engenhoso, um trabalho fantástico. E comentando, em primeiro lugar, para entender mesmo, né, aquelas aporias, o que Aristóteles está tentando dizer. Olha, claro que tem problemas do tempo de Tomás. Então, por exemplo, olha, o Aristóteles fala que o mundo é eterno, e parece que ele dá explicações interessantes. Então, vamos considerar isso não é problema. Bom, agora eu tenho um conhecimento como cristão, né? O meu tempo, há problemas no nosso tempo, tem que resolver na universidade, porque Deus é criador, Deus criou o mundo. Então, São Tomás tem que resolver esse problema. Pô, Aristóteles disse isso, agora a revelação divina diz isso. Então, ele tenta resolver isso, mas ele não trai Aristóteles, ele aproveita o que Aristóteles tem e também tenta interpretar, compreender se tem sentido em aceitar que Deus criou o mundo, se há uma criação ou um governo no mundo, né? E aí, claro, ele vai tentar compreender isso e argumentar, olha, assim como a gente governa a nossa casa, muda lá os móveis da casa, também alguém deu início a este mundo e, de certa forma, orienta este governo que há no mundo, das suas leis e tudo mais. Eu chamo a atenção que Santo Tomás foi um comentador de Aristóteles, mas nunca deixou também de aproveitar os estudos neoplatônicos. Então, ele cita bastante Santo Agostinho, cita Plotino, cita Próclo, cita Dionísio de Areopagita e, de certa forma, também cita o próprio Platão. O próprio conceito de participação é um conceito que Santo Tomás utiliza bastante na analogia do ser, os transcendentais do ser. Então, Santo Tomás é um aristotélico por excelência, mas também é um platônico, um neoplatônico, não esqueçamos disso, e Marcílio de Pádua também da mesma forma. Bem, além dos comentários às diversas obras de Aristóteles, Aldeane, Uma Política, a Ética, o livro da Física, a este ou aquele, as categorias, muito importante, a metafísica de Aristóteles, a metafísica é um dos livros mais citados da história da filosofia, começa lá dizendo todos os homens desejam saber, os empíricos, os físicos dizem somente o que é a coisa, os metafísicos, os filósofos querem entender o porquê das coisas. Na metafísica de Aristóteles nós temos as causas do ser, causa eficiente, material, final e formal, nós temos a lógica, juízo, conceito, raciocínio, nós temos as dimensões do ser, lá também vai aparecer a teoria do motor imóvel, e lá na metafísica que aparece a palavra teologia, no sentido da teologia natural. Então é falso dizer que as substâncias suprassensíveis, substâncias divinas ou a teologia é só uma coisa dos medievais. Não. Platão e Aristóteles também vão dizer que se existem substâncias suprassensíveis e incorruptíveis, a teologia ao lado da física e da matemática é a grande ciência, é a filosofia primeira. Está lá no bom grego a palavra teologia, várias vezes, como a palavra theos e theoi, Deus no singular e Deus no plural. Está lá em Aristóteles, tanto na metafísica, tanto na ética Nicômaco, tanto na ética Eudemo, como também na própria política de Aristóteles. Aristóteles fala que todas as virtudes da cidade são importantes, mas também aquelas virtudes que nos assemelham aos deuses, como a honra e outras mais, necessárias para acontecer a cidadania. Senão, como vai dizer depois Kant, só as leis não funcionam, é preciso também a boa vontade, a filia. Bem,
filia e boa vontade, veja que não é por acaso que eu li. Então, Santo Tomás, finalmente como dominicano, escrevendo suas obras, lecionando, viajando, Paris aqui, se envolve logo nos debates polêmicos, dentro da ordem, fora da ordem, as discussões públicas, as questões quadribletales, questões disputate. Santo Tomás comenta as Sagradas Escrituras, quase todos os livros, é interessante. Você pega o Evangelho de João, ele escreve mais do que isso, né? Comenta temas teológicos, problemas teológicos. Olha, um problema sério, a unidade do intelecto. Será que depois da nossa morte o que fica é apenas um intelecto único, universal? Quer dizer, a nossa capacidade de perceber conceitos universais, só isso que existe? Quer dizer, entre eu, Sérgio Streff, Sérgio Galina, só o que ficará das nossas almas é aquilo que entendemos, o triângulo tem 3 lados, e isto vai para uma espécie de uno. Santo Tomás, isso foi uma interpretação de Averroes feita a partir do De Anima de Aristóteles, livro 5º, capítulo 3º, muito importante. Leiam o De Anima de Aristóteles, os 2 momentos do intelecto passivo e intelecto agente. Mas será que só fica isto? Porque nós temos o intelecto passivo e o intelecto agente no processo do conhecimento. Nós captamos as imagens sensíveis, mas há um momento em que o nosso intelecto cria a imagem inteligível, que é a essência das coisas. O homem é um animal racional, e com isso eu volto aos indivíduos e consigo dizer, este é o homem, este é uma galinha. João, Antônio, Maria, esses são seres humanos, diferente da vaca, diferente do camelo. Então, esta é a essência. E aí temos o conceito, o homem é um animal racional, o homem é mortal. E aí estabelecemos um juízo, ligamos, então assim nós conhecemos, vai dizer Aristóteles, né? Conceito, juízo e raciocínio, montamos o silogismo. Galina é homem, galina, todo homem morre, logo galina é mortal. Assim fazemos a ciência, assim progredimos, de silogismo em silogismo, de verdades em verdades, vamos deduzindo ou induzindo, indução ou dedução, a novos conhecimentos. Isso está na metafísica de Aristóteles, no órgão, nas categorias, isso é retomado fortemente por Boécio e, entre tantos outros, por Tomás de Aquino. Pois bem, aí, nesse momento, está 2 momentos do intelecto da inteligência humana, o intelecto passivo ou possível, e o intelecto ativo ou agente. Pois muito bem, e quando o homem morre, a alma se separa do corpo. Nós sabemos que a parte vegetativa da alma e a parte sensitiva morrem com o corpo, vida sensitiva e vida vegetativa. Agora, a ânima intelectiva, a vida vegetativa, essa capacidade de abstração, diferente até dos animais, como eu lembrava aqui dos gatos no início antes de iniciar essa palestra. É isso que permanece, mas será que isso é individual? Então, Santo Tomás aí tem que combater Averroes e dizer, aí Averroes errou, porque mantém-se sim uma identidade, uma individualidade do intelecto agente, ainda que ele seja comum a todos, né? Então, ele tem que defender isso, claro, por causa da revelação cristã e também por causa da responsabilidade. Nós temos que prestar contas do bem que fizemos e do mal que fizemos. Então, haverá na eternidade também um juízo, né, particular para cada um, e saberemos. Agora, quer dizer, esse é um outro problema para nós entendermos, e como Santo Tomás argumentou isso em relação a Averroes, como Averroes e Avicena entendiam isso, mas, sem dúvida nenhuma, é um tema muito interessante, porque diz respeito à ética, diz respeito à responsabilidade individual, tão hoje exigida e tão necessária na sociedade. Bem, então, Santo Tomás comenta a Bíblia, as escrituras todas, né? Mas escreve outros escritos pastorais, como De Regno e tantas cartas, epístolas, uma epístola também à Duquesa de Brabante, falando sobre a questão dos impostos a respeito dos judeus. E ele, esgotado e cansado no final da vida, sendo requisitado pelo geral da ordem, pelo Papa, não consegue nem terminar as últimas obras, como a própria Suma Teológica, né? Que é uma obra didática, uma obra pedagógica, e morre a caminho do Concílio de Lyon. Até há suspeitas de que ele teria sido envenenado, não se sabe bem, mas cansado, esgotado, e no último 1 ano e meio ele já não escrevia, teve uma visão muito importante, né, onde ele achou que nem precisasse escrever mais, diante desta visão beatífica que ele teve.
Mas, enfim, é o grande Santo Tomás, bem documentado e muito estudado. Chego a dizer que em filosofia é Tomás de Aquino e Karl Marx os mais estudados. Não sei se isso ainda é verdade até hoje, mas até pouco tempo. Marcílio de Pádua nasce logo depois que morre Santo Tomás. Marcílio nasce em 1280, em Pádua, família dos Mainardines, portanto o nome dele era Marcílio Mainardini, e tem conhecimentos jurídicos, conhecimento da filosofia, conhecimento da teologia, participa ali das questões políticas das comunas de Pádua, ali no norte da Itália, aquela guerra, aquela disputa entre dois partidos políticos muito importantes, os gibelinos e os guelfos, né? Dante participa desses dois partidos, Marcílio também chega a entrar nos dois partidos em momentos diferentes. Gibelinos e guelfos, os guelfos mais a favor do Papa, e teria que ver as nuances desses partidos aí também, é interessante só fazer esta pesquisa, mas o Marcílio tem uma vida assim ativa politicamente, é um interessado, né? Sabe dos problemas que ocorrem na França, vai para Paris. O Marcílio assim como Tomás foi professor na Universidade de Paris, Marcílio também é professor na Universidade de Paris, inclusive eleito reitor desta universidade pelos alunos e pelos professores em dezembro de 1312 e fica até metade de 1313. É eleito por alunos e professores como reitor da universidade. E vivenciou esses conflitos entre Bonifácio VIII, Papa, e Filipe o Belo, rei da França, né? Tomou conhecimento daquelas bulas, Unam Sancta, Asculta Fili, e outras tão importantes, né? Carissimi Fili, Asculta Fili, a Unam Sancta, e tem uma outra muito importante também, agora não me vem o nome aí. E Marcílio, então, chegando à idade de adulto, ele fica sentido com o Papa João XXII, Papa que substituiu Bonifácio VIII, um Papa bastante controverso, né? Um jurista com bons exemplos, mas também com maus exemplos na sua carreira de bispo e de Papa, né? E é prometido a Marcílio um título como arcebispo, agora não me lembro se de Ferrara ou mesmo de Pádua, isso acaba não acontecendo, ele fica um pouco desgostoso com o Papa, né? E depois, diante daqueles conflitos que haviam, sobretudo no norte da Itália, mas em toda a Itália, Marcílio acaba tomando o lado do imperador Ludovico, ou Luís da Baviera, e acontece um probleminha ali que são as eleições. Agora deixa eu aqui cuidar para não pecar com dado histórico, a minha memória já não é a mesma, né? Mas aqui acontece o seguinte: Frederico de Habsburgo e Ludovico da Baviera candidataram-se às eleições imperiais para suceder a Henrique VII de Luxemburgo. Ambos afirmavam terem sido vencedores no colégio eleitoral e ambos recorreram ao Papa solicitando a coroação como rei dos romanos. Então, há essa disputa, né, para suceder a Henrique VII de Luxemburgo. Estamos aqui no Sacro Império Germânico, né? E acontece que não há consenso, vamos dizer assim, né? Não se resolvem bem as coisas pela eleição, há uma desconfiança em relação ao resultado das votações, não vou entrar em detalhes aqui dos que participaram, os representantes que votaram, e eles pedem auxílio do Papa João XXII, e o Papa João XXII disse: olha, já que vocês estão brigando, ninguém assume nada, e eu, como Papa, dono do mundo, eu vou assumir as terras, assumir o império, até os ânimos se acalmarem, depois fazemos novas eleições, vamos tomar uma decisão mais tarde. E o imperador Luís ou Ludovico, o Bávaro, não aceita isto e começa uma guerra, uma disputa entre ele e o Papa João XXII. E nessa disputa, então, eu não vou aqui trazer a lumen os panfletos, que eram espalhados, alguns panfletos importantes que motivaram a essas lutas políticas, mas nos interessa ver aqui que essas lutas políticas vão motivar as teorias filosóficas, né? E aí é onde entra a importância da biografia de Marcílio, porque Marcílio percebe, entende que o Papa está cometendo abusos e que o Papa e a Cúria Romana está defendendo uma teoria. Na verdade, não era um fato, mas era uma teoria, que é a teoria da plenitudo
potestatis. Em português, plenitude do poder. O que é a teoria da plenitude do poder? É uma teoria, uma descrição que aparece nas obras de Egídio Romano. Egídio Romano é um frade agostiniano que foi uma espécie de secretário do Papa Bonifácio VIII, certamente o que mais influenciou na absolutista bula Unam Sanctam. Pois muito bem, o Marcílio vê que esta teoria está rolando na Cúria Romana e estão usando esses argumentos, né? O próprio Marcílio diz uma teoria porque nós temos que saber aqui, ó, estamos há 150 anos, 200, depois da questão das investiduras e de Gregório VII, né? Se eu não me engano, hoje a igreja festeja Gregório VII, pelo menos no calendário antigo de sempre, até 1969. E a gente não pode ser ingênuo, ali era uma disputa, ora o Papa tinha mais poder, ora o imperador ou o rei tinha mais poder, assim numa diocese também, ora o bispo avançava, ora o poder civil avançava. Vocês não esqueçam que a igreja começa com os mártires. Os 3 primeiros séculos nós temos quase 20 papas mortos, degolados, crucificados, já o próprio São Pedro, né? Então, essa intromissão no outro campo, ela acontece de ambos os lados, né? Então, não dá para dizer, não, na Idade Média, o Papa sempre teve maior poder, mandou em tudo. Não, há uma disputa, tem momentos que o Papa consegue avançar, outros momentos, pelo contrário, ele é invadido. Isso aí a gente vê já o Santo Agostinho relatando esses problemas, mesmo depois que é dado liberdade de culto a todos, aos cristãos, enfim. Mas o Marcílio de Pádua entra nessa história com o seguinte: ele entende que essa teoria é perversa. E aí ele toma a defesa e também tem a proteção do imperador Ludovico, e até o Guilherme de Ockham, franciscano importante, que foi trazido a Lumen aqui, nominalismo, foi amigo, conheceu Marcílio, eles conviveram um pouco juntos. O Guilherme de Ockham disse, né, ó imperador, defende-nos com a tua espada que nós te defendemos com a nossa pena, com as nossas penas, né, com os nossos argumentos. E o Marcílio, então, tem a proteção do imperador Luís da Baviera e resolve escrever um livro para servir de argumento, de suporte ao imperador e aos defensores do imperador nesta causa contra o Papa João XXII, ou tentando se proteger do Papa João XXII, e aí sai esta obra chamada Defensor Pax, ou Defensor da Paz, que é publicada em 1224, 24 de junho, festa de São João Batista. E é uma obra que ele dedica ao imperador, imperador representante de Deus, ele chega a chamar o imperador representante de Deus, e ele na obra diz ali que o objetivo principal é defender os reinos e conseguir a paz na Itália, atacando e livrando a Itália de uma das piores pestes. A fome pode ser uma peste, a epidemia pode ser outra peste, né? Mas a pretensão de plenitude de poder é uma teoria perigosa, que seria quem não tem poder achar no direito que pode, né, se sobrepor sobre todos. E aí, então, com esse objetivo, ele escreve esta obra, que vai se tornar uma obra importante de referência na filosofia política, O Defensor da Paz. Bem, enquanto o Tomás de Aquino tem uma volumosa obra com mais de 140 títulos, o Marcílio de Pádua, que morre em 1342, talvez 1343, mas tudo indica que foi 1342, o Marcílio, que viveu um pouquinho mais, viveu 60, 62 anos, né? Ele escreve muito pouco. O Marcílio é um médico, eu esqueci de dizer isto, né? Ele era um médico e trabalhou como médico, inclusive na corte de Luís o Bávaro, também em Paris, e a sua obra tem essas características, né, de fazer muitas metáforas e analogias entre medicina e filosofia, né? Por exemplo, a própria ideia de corpo com as suas partes e a cidade com as suas partes, muito interessante. Ele vai dizer que o coração é um órgão vital, então o governo é um órgão vital. Uma cidade, às vezes, pode ficar até sem soldados se ela está em paz, mas não pode ficar sem o governo. Uma cidade sem governo é terrível, nada funciona, né? Enfim. Mas o Marcílio escreve apenas 4 obras.
2 tratados muito pequenos, coisa de 10, 15 páginas, irrelevantes, não chega a 20 páginas, um tratado sobre a translação do império. Ah, mas é um tema importante, né? Se o império foi doado por Constantino e a igreja não está cuidando bem, tem que se devolver ao doador, muito importante, né? E outro tratado sobre a questão matrimonial, ele queria resolver lá um problema, e ele então Marcílio vai dizer, olha, o casamento é anterior à igreja, então quem tem que decidir sobre as questões do matrimônio é o Estado e não a igreja. Mas são 2 tratados pequenos que ele vai escrever mais ao final da vida, provavelmente em 1340, 1341. Então, 2 obras muito pequenas, que são 2 artiguinhos de revista, né? Depois tem o Defensor Minor, o Defensor Menor, que também ele vai escrever entre 1349 e 1341. 1341. Ele nasce em 1280, né? Morre em 1342. Então, nos últimos 3 anos de vida, ele escreve essas 3 obras insignificantes, menores, não é insignificantes, de menor porte, menor influência. Transladação do Império, questões matrimoniais e o Defensor Menor. O Defensor Menor, ele faz umas relações entre o legislador humano, o governante, e o sacerdócio cristão, e retoma algumas teses do Defensor da Paz, não é? Mas é uma obra de 80 páginas, não tão conhecida e sem muita novidade. A obra dele mesmo, volumosa, de umas 700 páginas, né? E que é a obra propriamente de filosofia política, é o Defensor da Paz, que ele deve ter começado em 1320, 1321, e concluiu em 1324. E ali é uma espécie de jornalismo, porque ele vai, inclusive, relatando fatos históricos, né? Fatos também que aconteceram e que estão acontecendo naquele seu mundo contemporâneo. Chega a dizer, por exemplo, tem um papa aí, um bispo que pegou a diocese, não sabe conhecer nem a língua do povo, só porque era parente do papa. O papa fez um jovem de 18 anos bispo e deu para ele uma diocese, ele ficou 2 meses na diocese, roubou o gado, roubou fazendas, não sei o quê, foi embora com as amantes. Então, ele conta coisas assim do Arco da Velha. Mas, ali, então, ele retoma, sem dúvida nenhuma, o pensamento clássico, é ali que ele comenta Aristóteles, retoma Aristóteles, né? E é ali também que ele faz uma hermenêutica das Sagradas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, para derrubar, oferecendo uma hermenêutica nova, e ali nós temos já as origens do protestantismo de Lutero, porque ele vai apresentar uma hermenêutica em contrapartida à teologia católica tradicional ou aquilo que defendiam os curialistas, tá? Então, por isso, a sua obra também, por dar uma tônica ao consenso, à vontade popular, nós vamos ver daqui um pouquinho, vai ser esta obra de Marcílio uma raiz dos contratualismos modernos, quer o de contratualismo de Hobbes, de Locke e de Rousseau, com Locke, Hobbes e Rousseau. Também ali nós já temos um pouco a raiz de Maquiavel, a raiz de Lutero, a raiz do protestantismo, também Henrique VIII e assim por diante. Por isso, há muitos trabalhos, então, que se relacionam a Rousseau e Marcílio, Maquiavel e Marcílio, Lutero e Marcílio, Hobbes e Marcílio, né? Passagens até semelhantes, certo? Então, sobre Marcílio, é isso aí. Agora, o fato de Marcílio ter uma obra bem diminuta em relação a Tomás, quanto que Marcílio não escreve nem 1000 páginas, né? E Tomás muito mais do que isto, não quer dizer que este pouco de Marcílio não tenha tido sua importância pela novidade, pelo teor, e não tenha tido uma influência muito grande na modernidade e pós-modernidade, tanto ou como Santo Tomás de Aquino. Bem, feita essa biografia, que eu disse que ia ser breve, que ocupou grande parte da palestra, não se assustem, porque eu já coloquei aqui elementos dos outros tomos da minha palestra, então coisa que eu não vou repetir. Passemos ao segundo ponto, semelhanças e diferenças. Bom, em primeiro lugar, eles são quase contemporâneos, não é? Então, aqueles progressos importantes do século XII e XIII, sobretudo o advento das universidades, como um progresso do método escolástico, né? Lexio, expositio, quaestio, disputatio, que é uma continuação e uma elevação dessas corporações que vão além dos estudos das escolas palaciais, episcopais e monacais. Eu chamo a atenção que
mesmo havendo a tentativa do ministro da Educação de Carlos Magno, o monge Alcuino de Worque, né, de sistematizar o trivium e o quadrivium, mesmo essa tentativa de sistematização, há uma certa liberdade das escolas e das universidades, viu? Mais do que hoje. Hoje nós temos tudo muito programado, muito controlado pelo MEC e por todos os órgãos, né? Não estou dizendo que não tem que ser assim, mas nessa época havia uma liberdade de discussão muito maior. Claro, tanto no Islã, como no mundo judaico, como na escolástica cristã, tem escolástica muçulmana, judaica e cristã, não se podia dizer uma heresia. Mas, por amor de Deus, no mundo do conhecimento, há muito o que falar e dizer sem ter que tocar em uma verdade de fé. Inclusive, os leigos dificilmente eram considerados hereges, isso era mais coisa de um bispo, coisa assim, né? Era quem era pertinaz mesmo naquilo, então não criamos monstros onde não tem. Então, havia mais liberdade para alunos e professores fazerem o seu programa universitário. E muita coisa estava sendo construída, muita biblioteca estava sendo se fazendo a partir das teses, né, dos alunos se tornavam PhD, filosofia e doctores, seja qual for a área da sua tese. Hoje nós já temos uma bibliografia imensa e um currículo fechado. Ai do professor que não passar esse currículo, por exemplo, no direito, por exemplo, na medicina e até mesmo na filosofia, né? Bem, ambos são comentadores de Aristóteles. Os dois comentam Aristóteles. Os dois chamam Aristóteles de o filósofo, mas eles têm interpretações em alguns aspectos, não em todos, um pouco diferentes. Tomás insiste mais na ideia de animal político, zoon politikos. Marcílio não acentua tanto essa ideia de uma inclinação natural do homem para a polis, porque Marcílio já desconfia, o homem tende a primar pelo individual e bagunça a cidade. Então Marcílio às vezes retoma mais Agostinho, dizendo que o pecado gera uma confusão, então é preciso dominar essa natureza. Marcílio dá uma tônica mais ao domínio, por isso é preciso construir essa cidade, essa organização racional, ele define a cidade como uma organização racional, que a natureza se inclina, mas é preciso aqui o domínio, e aí ele vai cair na questão do consenso popular. Então, eles têm semelhanças, mas têm um pouquinho de diferenças também. Depois, é importante aqui saber que tanto para... Bom, mas depois são professores universitários, né? E por acaso em Paris. Mas aqui é importante, mais uma semelhança entre os dois são cristãos. Os dois são cristãos, são católicos. Então, para Santo Tomás e para Marcílio, não se fala só em direitos humanos, mas também em direitos divinos, direitos de Deus. Quer dizer, se nós existimos, é porque Deus nos criou. Nós não nos criamos, nem nossos avós se criaram, nem nossos tataravós, né? Então, eles têm esta consciência, e até aproveito a ideia de primeiro motor imóvel de Aristóteles, quer dizer, há uma realidade, uma estrutura da realidade além de nós, da qual nós dependemos, né? Então, os direitos de Deus, o direito divino. Deus nos criou, quis nos dar a inteligência, a faculdade da inteligência e da vontade livre, diferente dos animais. Nós somos capazes de eleger, de deliberar. Podíamos dizer, por que Deus deu o livre-arbítrio? Pois é, mas deu, né? E Deus pediu lá, Adão e Eva, os primeiros homens, ora, podem fazer tudo, só não mexam aqui. E aí o pecado original. Quer dizer, Deus criou os homens em graça, a graça de Deus significa amizade. Na amizade, deu os dons, deu tudo, dá a vontade, dá a liberdade, e diz, né, mas pede obediência, reconhecimento à sua autoridade. Ele é o autor, ele é o criador. Vamos ver essa palavra autor. E o homem, usando do livre-arbítrio, diz, não, mas por que eu não posso ser igual a ele? Por que tem que ser só semelhante a Deus? Por que eu não posso ser igual a ele? Ou até mais do que ele? Por que não a autonomia? Vejam que daí nós temos a raiz do liberalismo, que é a ideia de achar que a minha vontade é absoluta. É a vontade absoluta. E aí, quando, então, os primeiros homens decidem de uma vida autônoma, viram as costas para Deus, desobedecem por soberba, por orgulho, nós temos o pecado original, a queda original. E, a partir daí, a natureza humana vai nascer com esta tendência de amar, conhecer a coisa, mas também de querer autonomia total a ponto de tornar Deus de si próprio e, por consequência, Deus dos outros, né? Então, caímos aí no absolutismo, no totalitarismo. É o pecado original com as suas consequências, né? Mas, claro, como Deus não abandona a humanidade, não quis abandonar, esse Deus criador também oferece um remédio, que é anunciado pelos apóstolos, pelos profetas,
a salvação. Deus se faz carne, Deus se faz homem, Jesus Cristo, para resgatar através da cruz esse homem a Deus. Os que quiserem, evidentemente. Cristo morre por todos, mas por aqueles que quiserem. Quem não quiser ser salvo, não quiser crer, não quiser aproveitar a vida da graça, azar, será condenado. Aí que entra a justiça de Deus. E Deus, aqui está, não é? Nós, sem pecar, sem transgredir as leis de Deus, nós já devemos a Deus. Quando nós pecamos, devemos duplamente. Então, o pecado é uma ingratidão a Deus. O pecado é uma ofensa a Deus. A gente, às vezes, ri disso, acha que isso é mito, história da carochinha, né? Mas vocês vejam, vocês estão me ouvindo, por favor? Quando alguém ofende a vocês, quando alguém deve para vocês, quando alguém faz uma injustiça, quando alguém vira, alguém que vocês ajudaram, rouba alguma coisa de vocês, calunia, trai, o quanto dói isto. Diz, pô, que pessoa ingrata, eu dei tudo por essa pessoa, foi a pessoa que eu mais ajudei na vida e ela me trai. Ela agora, em nome, compreende? Faz justamente o contrário. Então, o pecado é uma ingratidão do homem para Deus. E a gente poderia dizer, mas que bobagem, pecado, crime, nada disso existe. Pois é, mas isso existe, é a realidade, né? A gente chora a morte de alguém que foi violentado, da Marielle, desse ou daquele, e devemos chorar. Agora, os pecados e os crimes, todos reunidos, estão na morte de Cristo. A crucificação de Cristo, que ele não é um coitadinho, ele aceitou porque ele quis, ele era Deus, né? E morreu pelos nossos pecados. É nisso que Tomás e Marcílio acreditam piamente, porque ali ele reúne todos os pecados, todos os crimes da humanidade para dizer o quão horrendo é o crime. O quão horrendo é o crime. O crime não é todo tipo de crime. O crime de um político que rouba, o crime dentro de uma família, é terrível. Então, Cristo assume tudo isso de uma forma horrenda, por isso o filme do Mel Gibson não tem nada de exagerado, porque Deus e homem sofrendo esta ingratidão da humanidade, essa diferença e o peso desta violência toda que nos apavora, como agora nos atormenta. Eu que tive lá, eu fiquei 40 dias na Palestina e Israel no ano 2000, conheço aquela região, e a gente vê o sofrimento da Palestina, o sofrimento daquele, né, é difícil aí ver as razões de um lado e as razões de outro, é difícil. Israel e Palestina, meu Deus, isso é uma coisa que eu tenho até medo de falar, e quero entender isto, mas o sofrimento nesse momento, tanta criança, pois é. E Deus, através do Espírito Santo, a Trindade, então, nos santifica e oferece, através da igreja e dos sacramentos, os meios para conduzirmos a nossa vida e para conseguirmos o fim último, a salvação eterna. Então, eles têm isso em comum, o Marcílio também. Qual é o fim último? É a nossa felicidade. Todo mundo quer ser feliz, ninguém quer ser desgraçado, e tudo que nós fazemos, estudar, trabalhar, comprar um carro, férias, todos os prazeres da nossa vida é buscando a felicidade, só que a felicidade é uma coisa que a gente busca, por mais, vocês têm 2 fazendas, que é uma terceira, tem 2 carros, que é um terceiro, sempre é assim, quem não casa quer casar, quem casa quer descasar. Nós nunca estamos satisfeitos, porque nós procuramos o absoluto. Então, o fim último é a felicidade plena, a felicidade eterna, que, embora nem Tomás de Aquino, nem Marcílio negam a importância das honras, dos prazeres, do dinheiro, disso e daquilo, né? Eles analisam isso em detalhes, mas a felicidade, o fim último é a felicidade que não acaba, é o repouso eterno. E isto só mesmo quem pode nos dar é um bem único, capaz de realizar todas as nossas potencialidades, e um bem superior a nós, porque a garrafa de uísque, por melhor que seja, é inferior a mim. A outra pessoa, por melhor que seja, é igual a mim. Eu acabo sempre me decepcionando, me brigando e também desiludindo ou querendo mais. Mas só um bem único e superior a nós pode nos realizar, porque tem a ver com a nossa origem. Então, eles têm muito claro isso, nenhum deles despreza isto. Por que é importante eu dizer isto, essa semelhança entre os dois? Porque nós herdamos dos gregos e dos latinos, de Roma, uma ideia de que a felicidade plena, total, é possível neste mundo. Nós tendo uma polis, ou uma civitas, ou um regno organizado, uma sociedade igualitária, um projeto perfeito, todo mundo passa bem, né? Imaginem, todo mundo com o mesmo número de bens, etc.
Nós temos essa ideia, que bom, né, de uma cidade bem desenvolvida, igualitária. Tanto é que os romanos diziam a glória do homem é a glória da cidade, né? O Aristóteles também confia, e Platão também idealiza isso. Para Santo Agostinho, na cidade de Deus, para Santo Tomás e para Marcílio, nós nunca teremos um paraíso neste mundo. Nós devemos lutar por uma cidade melhor, por uma política melhor, temos obrigação de lutar. O cristão, justamente, se quer o céu, tem que lutar pela pátria terrestre. Se o cristão quer a pátria celeste, ele tem que lutar, não pode ser alienado, para haver caridade e justiça na pátria celeste. Então, ele tem uma ação política para melhorar. Mas o cristão sabe que seria uma ilusão achar que é possível um reino messiânico, um paraíso total, um partido que nos garanta um Estado, né, pacífico, ordeiro, perfeito. Isso até é um perigo. E é aí que nós caímos no totalitarismo, quando um partido ou um governo promete um paraíso na Terra, e por causa desse paraíso na Terra, nós somos capazes de cortar as cabeças dos dissidentes, né? Então, esses autores, Tomás e Marcílio, eles têm algo a oferecer à política, preocupados com a política, mas eles têm esses pés no chão, segundo a compreensão deles, não é? De que o paraíso neste mundo não existe, portanto, nunca teremos uma política perfeita, e cuidado, então, com as ilusões, né? Cuidado com as ilusões. Bem, os dois têm em comum também de que o evangelho não foi uma coisa para só ficar a nível das almas. Cristo disse, meu reino não é deste mundo, mas também disse, meu reino já está entre vós, venha a nós o vosso reino. Cristo, toda a Escritura fala, ele é rei, ele quer reinar também neste mundo. Então, o evangelho começa lá, o cristianismo, na Galileia, em Jerusalém, Nazaré, Jerusalém, né? Mas logo vai para Roma. Roma é a capital do mundo. Não esqueçam que Cristo disse, ide e ensinai todas as nações, e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, tanto Marcílio coloca isso claramente, como Tomás de Aquino tem claro. Primeiro, que Cristo não é um mito, apenas um entre os outros deuses. Não, ele é o Deus, o único Deus que se faz carne. Tem claramente isto, né? Mas Cristo veio propor o diálogo, e nós devemos dialogar, os tempos mudaram. Não, eles têm claro de que as coisas não mudam, o que muda é a tecnologia, né? Ou se eles fossem vivos hoje, diriam também, o que mudou é a tecnologia, mas a natureza humana, os benefícios e os horrores da política existem desde a República de Platão, política de Aristóteles, passando pelo De Regno de Santo Tomás até hoje. Mesmo tipo de safadeza e corrupção, né? A natureza humana não muda, a essência humana não muda. Pluralismo, na época de Cristo não havia pluralismo, sempre teve. O Império Romano, politeísmo, havia cultura e religião para tudo, na época de Moisés também, como na nossa época. E o que aconteceu com Cristo? Jamais ele disse, ide dialogai. Jamais ele disse para a igreja primitiva, ide dialoguem. Não, ide e ensinai o meu evangelho a todas as nações. Então, tanto Tomás de Aquino como Marcílio de Pádua, eles têm este elan missionário e esta missão. Eles têm que ensinar os povos, ensinar as culturas. Por isso, sim, levar às escolas os índios para ensinar o evangelho, mas ensinar também os conhecimentos. E hoje nós temos os colégios e as universidades nessas terras de Santa Cruz ou nessas terras de Tupã, né? Então, a gente tem que entender um pouquinho o processo das coisas, claro, sabendo dos limites das coisas ruins e das coisas boas que aconteceram a isto. Agora, tanto Tomás como Marcílio não defendem a safadeza. Eles sabem muito bem das corrupções, dos problemas dos membros da igreja, quer sejam padres, bispos ou papas, mas eles estão interessados em defender a mensagem, aquilo que tem de bom, que é a pregação do evangelho, o catecismo e os sacramentos como meios de santificar-nos ou de nos manter amizade com Deus. Bem, diferenças. Um pouco na interpretação de Aristóteles, né? E nas interpretações da revelação, muitas, porque o Marcílio, ele não vai aceitar o primado do Papa, só como um primado de honra, né? Ele vai dizer o que Cristo disse aos apóstolos, disse a todos, disse a um, disse a todos. Então, ele já é bem protestante nesse sentido. Ele, para derrubar o poder do Papa,
ele tem que argumentar que o Papa não tem o primado. O Papa é um sucessor dos apóstolos como os demais, quanto muito teria um primado de honra. Então, em muitos aspectos aí, ele vai fazer uma hermenêutica diferente. E faz hermenêuticas também importantes, como ele diz, olha, lei divina e lei humana são duas coisas, então quem transgride a lei divina vai ser punido pelo legislador divino depois da morte. Não pode ser punido por um legislador humano. O legislador humano, a autoridade humana, só pode punir neste mundo quem transgredir uma lei civil, uma lei humana. Então ele faz diferenças muito importantes para o momento. As diferenças também que o Marcílio é um leigo, ele tinha a promessa de se tornar um clérigo, até um arcebispo, acabou não sendo, né? E também ele é mais um ativista, suas obras, poucas que são, têm mais esse cunho político, enquanto que Tomás de Aquino não quer escrever e nem escreve um tratado específico sobre política, né? Até o próprio De Regno, que Tomás não acabou, é um tratado que trata de questões políticas, mas ele não tem a intenção de escrever um tratado político. O pensamento político de Tomás, nós conseguimos obter pensando, tirando daqui e dali temas políticos, mas não há, a rigor, uma obra política, né? E eu diria que o Marcílio teve mais impacto na modernidade, na pós-modernidade, do que Tomás de Aquino. Tomás de Aquino está presente, né? Mas Marcílio tem um impacto em relação aos contratualismos e à democracia que nós temos hoje, a maneira como entendemos, tá? Bem, feito isto, terceira parte, o pensamento político nas obras de Tomás. Serei breve, porque já disse alguma coisa. Quais são as obras em que Tomás apresenta ideias políticas? O comentário à política, de Aristóteles, mas ele não comenta toda a política, e ele não comenta toda a política, eu não sei se não deu tempo, ou ele não teve interesse. Pontos que ele discordava de Aristóteles, por exemplo, Santo Tomás não aceitava a escravidão natural. A gente tem que ver essa questão dos servos medievais como uma questão de trabalho. Hoje nós não admitimos a escravidão, nem podemos, né? Mas nós temos uma situação de subtrabalho, né? Ou de um trabalho subhumano, ou a questão dos desempregados, que é pior ainda. O grande índice de desemprego é uma situação de escravidão, de humilhação, né? E não podemos pensar que agora todos os servos eram maltratados noite e dia. Então se cria, assim, pós-república, uma ideia também absurda do próprio fenômeno da escravidão. Ah, claro, a escravidão é terrível, ninguém defende, muito menos Tomás de Aquino defendeu, mas tem que entender que Tomás e Marcílio aceitam, inclusive, certo grau da escravidão, e os escravos para eles não são cidadãos que vão votar, mas não defende essa escravidão natural como Aristóteles. Mas a política, Santo Tomás, retomando Aristóteles, chega a dizer que a política é uma ciência divina. A política visa o bem comum. Ninguém pode não se preocupar com a política. E salienta bem essa ideia do homem, por ser racional, o homem político, o homem que, se não participa da política, se coloca como um deus ou como uma besta, né? Quer dizer, que estão extra-cidade, extra-polis. Mas é interessante, eu não coloquei aí, não avisei, quando propus a minha palestra, que também no comentário à Ética Nicômaco, Santo Tomás fala da política, né? E ali também é interessante, Santo Tomás retoma a vida contemplativa, porque Aristóteles, no seu livro da Ética, a Nicômaco, vai dizer que todas as virtudes são importantes, mas as mais importantes são as virtudes intelectuais e a virtude da sabedoria. Temos 5 virtudes intelectuais, né? Agora eu não posso dizer para não demorar. E a virtude da sabedoria é mais do que a vida especulativa, a vida contemplativa. Se comer um sorvete me dá prazer, se uma relação sexual me dá prazer, tudo isso não se nega, mas a sabedoria, descobrir as coisas como são, né? A verdade não é só uma construção, uma imaginação, uma vontade, mas é o intelecto que descobre as coisas como são. Se eu digo, olha, aqui tem aguardente, eu não estou dizendo a verdade. Eu posso dizer, aqui tem um copo com vinagre, também não estou dizendo a verdade. Agora, se eu disser para vocês, aqui tem um copo com água potável, estou dizendo a verdade. Então, a verdade é uma adequação entre intelecto e coisa, objeto e sujeito, né? Isso é difícil, claro, mas a verdade não é só uma opinião.
Para esses autores também, o importante não é só ouvir opiniões diferentes, mas é tentar esclarecer as coisas, saber que a verdade é um reconhecimento da realidade, das coisas do ser que estão aí, e não simplesmente imaginação ou vontade humana, né? Não que isso não seja importante também. Então, no comentário à Ética, Tomás de Aquino retoma o livro 10º da Ética Nicômaco e vai dizer que a vida contemplativa é o que mais nos faz feliz, é quando a gente, então, se dedica à vida intelectual. Para o Aristóteles, isso já era possível nesta vida, totalmente. Tomás vai dizer um modo diferente, a beatitude, né? Mas é muito importante porque isso já está em Aristóteles. E Aristóteles lá diz, esta atividade é algo do divino porque nós nos assemelhamos a Deus e nós contemplamos a Deus. E ele diz lá Deus no plural, e Deus no singular e Deus no plural, o próprio Aristóteles, na Ética Nicômaco, livro 10º, que é um livro sobre o prazer, e o maior prazer é a sabedoria, capítulo 7º e 8º, confiram, Ética Nicômaco, livro 10, capítulo 7º e 8º, porque vocês não devem acreditar em mim, mas vão ver que está em Aristóteles isso. Desconfie de Tomás de Aquino e de Marcílio, mas vão ver que está em Aristóteles. Aristóteles e Platão são florestas que a gente tem que voltar e tem que estudar. Não se pode falar de filosofia sem essas duas grandes raízes, tá? Bom, a Suma Teológica, que é uma obra imensa, dividida em 3 partes, em que Tomás vai falar da origem do homem, origem em Deus, vai falar do desenvolvimento da vida humana e da história humana, e depois da volta do homem para Deus na 3ª parte, mediante o único caminho que é Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então não há outro caminho, na outra vida, na outra verdade. Eu sou a verdade é Cristo e pronto. Né? Bem, mas nos interessa a segunda parte da Suma Teológica, onde nós temos antropologia, psicologia, ética, direito e política. E se vocês abrirem lá para ver sobretudo o Tratado das Virtudes, vocês vão dizer, não, mas, puxa vida, isso não é São Tomás. Olha aqui, quando ele vai falar do direito, da justiça, testemunha, juiz, processo, meu Deus, vocês dão uma lição sobre CPIs, uma lição sobre... que tem aí eu me esqueci até da Lava Jato. O que está com a nossa Lava Jato aí? Lava Jato? Quer dizer, todos esses problemas técnicos, éticos, São Tomás já prevê lá, olha, isso não pode acontecer, a testemunha tem que, né, o advogado não pode agir dessa forma, o juiz não pode agir dessa forma. É incrível a questão da restituição, o direito penal, o direito civil, quer dizer, os detalhes todos que aparecem ali, a questão da amizade, da verdade, da obediência, da desobediência civil. Meu Deus, vocês têm, por favor, isso eu peço, né, que a minha palestra sirva, tem que olhar o índice da Suma Teológica para ver como, em detalhes, Tomás de Aquino trabalha essas questões. E ali aparece-nos o conceito de autoridade, a gente tem que pensar, tanto na política como na Suma Teológica, e o conceito de poder. Mas eu já adianto a palavra de Regno, que é uma obra de Regno, ou sobre o reino, ou a monarquia, que é uma obra que ele escreve ao rei de Chipre. E nessa obra, então, ele vai falar das formas de governo, vai fazer um elogio à monarquia, mas vai nos orientar para que a gente se previna da tirania, que a gente cuide com o tirano, né? E é muito importante porque ali ele vai colocar, ele vai dizer, olha, todo que governa, governa tendo em vista o bem daquele que é governado, para realizar o fim do que é governado. Isso aqui eu até queria ler aqui, ó. Governar é conduzir convenientemente ao devido fim o que é governado. E ele usa a metáfora do navio, né? Quer dizer, um é o capitão que consegue, que tem condições de conduzir o navio ao porto seguro. Então, a autoridade, para São Tomás aqui, auctoritas vem de autor, é o que pode aumentar, acrescentar, o que tem competência. Veja, um professor que é autoridade em matemática é aquele que é muito bom em matemática e com facilidade nos resolve as questões e nos ensina com facilidade, e nos ensina muito bem. Ele é uma autoridade em matemática, ele é uma autoridade em cardiologia, podemos confiar nele, ele é auctor, ele tem condições, ele é autor naquilo, né? Então, esse tem condições de conduzir o navio. Isso não quer dizer que o marceneiro, que todos os outros não sejam importantes,
nesse passeio que a nave está fazendo. Mas esse tem uma importância fundamental. Agora, ele tem que ter o poder. O poder é esta potência, esse dinamis, esta força, crater, né? E a coerção, ele tem que ter poder para tal. Então, nós temos que dar este poder a ele, né? Então, Santo Tomás faz a diferença de autoridade e poder, auctoritas e potestas. O grande problema é quando alguém tem poder e não tem autoridade, mas também quando alguém tem autoridade e não tem poder, né? É triste quando alguém tem poder, seja ele um pai de família, um professor, um governante, um presidente da república, ou até o Papa, ele tem poder, mas carece de autoridade, carece de competência, de ciência para exercer aquela função que ele deve exercer. Esse é o grande problema, né? Mas essa diferença entre autoridade e poder aparece em Santo Tomás, no sentido muito positivo da autoridade, né? E quando alguém abusa da autoridade, essa palavra autoritarismo ela é mais contemporânea, se não me engano, até de Roberto Bobbio. A gente não dizia que há autoritarismo na época de Santo Tomás. Na verdade, quando alguém abusa da autoridade, quando alguém exerce só poder, coerção indevidamente, até para manter a sua burrice, sua estupidez, né? Tirano faz isso, né? Se é estúpido mesmo, ele vai usar força. Ele, na verdade, não está usando da autoridade. Então, é uma ausência de autoridade, né? E daí, claro, aí só fica poder e tirania. Mas são expressões muito importantes, positivas, porque o princípio de autoridade bem entendido, é algo necessário à comunidade política, né? Então, temos aí isto consagrado no De Regno. E no De Regno ele vai dizer que, e aqui vai estar uma diferença com Marcílio, que tanto o governante civil como a igreja, eles têm autoridade e ambos têm poder. E naquilo que diz respeito ao fim último, o governante deve se subordinar, o governante civil, à autoridade da igreja, porque a autoridade da igreja representa o fim sobrenatural, que é o fim mais elevado, né? Afinal de contas, é o fim eterno. Mas somente no que diz respeito ao fim último. Nas outras questões de Santo Tomás, a autoridade e o poder do governante devem ser respeitados, são autônomos, ele não tem que ouvir a igreja, né? Então, em algumas questões, por exemplo, devemos trabalhar domingos ou não? Nesse caso, o prefeito deve ouvir o bispo, né? Ou os presidentes da república ouvir o papa. Domingo é dia santo, dia da família, né? Dia de trabalho, a não ser os trabalhos necessários com direito à folga na semana. Mas em outras questões, a igreja que não se meta, isso Santo Tomás deixa bem claro. Marcílio vai pensar um pouquinho diferente, ele não subordina esses fins, fim natural ou fim sobrenatural, e nem autoridade e poder religioso ao autoridade e poder, ou melhor, ao poder civil ao poder religioso. Vamos para o último ponto da nossa palestra, tenho que encerrar, já vejo ali que é quase 4h30. O pensamento político de Marcílio de Pádua e as suas obras, propriamente só o Defensor da Paz, que é propriamente a obra de peso, a obra política. O Marcílio de Pádua, então, escreve o Defensor da Paz para destruir com a teoria da plenitudo potestatis, a teoria da plenitude do poder, que, segundo ele, é uma causa terrível que causa confusão nas cidades. O que é a plenitude do poder? É a pretensão de não obedecer a nenhuma lei, nem humana nem divina. É a pretensão de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, né, que acham que estão em cima das leis, quer as leis naturais, as leis humanas, quer as leis divinas. E essa pretensão, essa teoria, diz Marcílio, é uma falsidade que está sendo propagada como verdade pelo Papa João XXII, que ele diz, não é o vigário de Cristo na Terra, mas o Papa João XXII é vigário do demônio na Terra, né? Então temos que combater, porque esta é a causa perversa. E combatendo essa plenitude potestatis, né, nós então instauramos, permitimos que a paz, a pax, reine no império e nos nossos reinos. E Marcílio entende a paz como tranquilitas civilis, a tranquilidade civil, né? Ele até começa a sua obra dizendo a paz é uma coisa bonita, o profeta Isaías anunciou a paz, Cristo é o príncipe da paz, na noite de Natal do nascimento do Salvador, os anjos anunciaram, glória in excelsis Deus, et pax in terra, hominis bone voluntatis.
a paz é muito bonita, muito importante. O Dante Alighieri vai dizer: a paz é o grande, maior dom sobrenatural. Agora, o Marcílio entende a paz como uma tranquilidade civil que deve ser construída, algo que deve ser construído a partir da experiência e da razão humana, palavras dele, né, para eliminar ou segurar os conflitos que possam haver internos e também externos em relação a um reino ou em relação a uma activitas, como ele chamava num bom latim, né? E para ver tranquilitas animas, as partes que compõem a cidade, agricultura, pecuária, militar, sacerdócio, professores, medicina, financista, essas partes que compõem a cidade, né, ele classifica, retomando Aristóteles, como 6, elas têm que estar equilibradas, cada macaco no seu galho, cada porco no seu chiqueiro. Os médicos que têm um poder, uma função, que cuide do que é do seu nariz, os militares do que é do seu nariz, os sacerdotes do que é do seu nariz, e assim por diante. Onde tiver uma parte que queira se sobrepor ao todo, vai dar coisa errada. E aí ele retoma, o Marcílio de Pádua retoma na sua obra esta máxima importante de Aristóteles: totus maius vel sua parte. O todo é maior que a parte. O todo é maior que a parte. Então, o conjunto dos cidadãos, que ele chama universitas tivium, é maior que uma classe, que um grupo, seja o grupo dos financistas, do Tesouro do Estado, seja o grupo do clero, seja qual for. Então, sempre ouvir o todo. E aí ele diz, insiste: não se fará uma cidade sem leis. As leis que orientam, as leis que regulam. São Tomás já havia dito isto, né? E também a lei é, sobretudo, preceito coercivo, ou coercitivo, se quiserem. Então, Marcílio acentua muito o aspecto coercitivo da lei, porque se a lei for só um conselho, uns seguem e outros não. Ela tem que ter poder coercivo, tem que obrigar, tanto para orientar como para proibir. Agora, e por aqui eu já vou me encaminhando para terminar, o Marcílio diz que quem é o legislador humano? Tá, legislador divino é Deus, Deus 10 mandamentos, tudo bem. Mas as leis aqui para a cidade, aqui embaixo, as leis para regular nossa ativitas, nossos reinos. Quem é o legislador humano? Quem é que faz a lei? Quem é a causa eficiente da lei? E aqui, um pouco diferente de toda a tradição, não que Tomás não tenha previsto uma consulta à multidão, à comunidade, mas até Tomás de Aquino nós temos mais um acento na competência do poder executivo, o poder legislativo muito ligado ao poder executivo, né? Aqui, então, o Marcílio vai dizer: olha, a causa eficiente das leis, ou o legislador humano, é o povo, ou o conjunto de cidadãos, ou sua parte preponderante. Ou melhor, é o conjunto de cidadãos, ou povo, ou parte preponderante. Em latim, universitas tivium vel populus vel valentior pars. Então, é o conjunto de cidadãos, ou o povo, quer dizer, todas as pessoas que compõem a cidade. Imaginem Pelotas, 400 mil habitantes, né? Claro, crianças, jovens, os outros, mulheres não vão entrar naquela época, então, mas uma grande parte que dê para reunir aí num ginásio, numa praça, podem vir ali, mas se isso não for possível, quando não for possível, sua parte preponderante, uma parte que em qualidade, que quantidade, um grupo de pessoas represente esta maioria. Então, esses que devem fazer as leis. E agora, para encerrar, então, a diferença entre Tomás de Aquino e Marcílio está aqui, que a autoridade, o Marcílio reconhece que o Papa, que a Igreja, o Papa como sucessor de São Pedro, o Papa como vigário de Cristo, embora ele tenha ressalvas a respeito a esse título, porque todos os bispos são vigários de Cristo, né? Mas, enfim, o Papa e os bispos possuem uma autoridade e possuem um poder, mas este poder e autoridade é apenas uma função para o que diz respeito ao serviço das almas. São médicos das almas. Porque a autoridade e o poder mesmo, quem os tem é o poder civil. Agora, claro, então, o poder para Marcílio não possui o Papa. O Papa não possui o poder. Poder para Marcílio é coerção. Este poder quem tem é o governante civil. É o imperador, é o rei,
ou se for uma república democrática, um grupo que está no poder. Eles são o poder executivo, eles têm o poder. E a autoridade eles têm, recebendo também da sua fonte, que é o povo que faz as leis, e essas leis deverão controlar o governante. O governante deverá sempre agir segundo as leis, segundo o legislador humano. Então, em Marcílio, nós temos uma autoridade, um poder, que são reconhecidos unicamente na autoridade do governante civil, poder executivo e poder legislativo. Então, aí nós temos um paralelo, quase que uma inversão de situação. Em muitos casos, é a igreja que deverá, com a sua autoridade, com o seu poder, que é mais uma função espiritual, ouvir as decisões do Estado. Né? É isto aí que está sendo colocado, diferente de Tomás de Aquino. E aí nós vamos ter, claro, né, acertos e ganhos, perdas e ganhos. O próprio Guilherme de Ockham, amigo de Marcílio, vai chamar Marcílio de ingênuo e vai dizer, olha, mas a igreja sofreu tanto nas mãos dos imperadores na época dos mártires, né? Como é que agora coisas que são dos seus direitos, ela também tem um direito, um poder temporal, né? Claro, então o próprio Ockham aí vai discordar do Marcílio em alguns aspectos, né? Embora em outros eles concordem, mas, enfim, a discussão está por aí. Eu encerro, então, só dizendo que o conceito de autoridade, o conceito de poder, quer dizer, a legitimidade, ver, a partir desses conceitos, perceber quem é que tem o poder, né? Ou quando é que o poder é legítimo. Essa foi uma preocupação deles e, sobretudo, do Marcílio de Pádua, naquele momento também de conflito, né? E, de certa forma, é uma preocupação nossa hoje também, diante dos problemas sociais, políticos, né? Nas mais diversas situações do mundo. Nós defendemos as constituições e temos que defender, mas vocês vejam a problemática disso, né? Que a legitimidade, o ter que ser, né, vai um pouco além desta ou daquela Constituição, deste ou daquele resultado de uma votação. É um problema constante e a filosofia política tenta nos ajudar, trazendo a lumen experiências do passado, mas também trazendo a lumen teorias, né, que nos fazem pensar para nós tentarmos não só sobreviver, como dizia Aristóteles, né, mas tentar viver bem. Muito obrigado pela paciência de me ouvirem. Eu passei um pouquinho, acho que falei 1h e 36 minutos. Eu disse que eu ia falar 1h15, 1h20, mas passei, né? Então, muito obrigado. Estou à disposição agora para ouvir algum comentário ou alguma pergunta sobre o tema da fala, né? Professor Streffin, Sim. Muitíssimo obrigado pela sua participação, muitíssimo obrigado pela belíssima explanação sobre o pensamento desses dois grandes intelectuais do medievo e o estabelecer essas relações, né, desse pensamento filosófico desses dois intelectuais com as questões políticas, né, essa filosofia política, como o senhor colocou agora. Eu vou lhe passar algumas perguntas que nós temos, ok, professor? Eu acho que fica melhor para ir desenvolvendo e ir fazendo uma por uma, pode ser? Pode ser. Então tá, professor. Só um instante aqui que eu vou buscar minha colinha. Primeira, professor, uma curiosidade, então. Que recomendações de bibliografia o senhor poderia dar para quem está interessado em saber um pouco mais da vida de São Tomás? Seria alguma bibliografia que o senhor saberia de cabeça e poderia indicar? Sobre a biografia de São Tomás, eu indicaria... Tem uma obra do Padre Chenique, que eu não sei se encontraríamos isso. Tem algumas biografias de Santo Tomás, elas não são completas, viu? A gente sente, diferente de Santo Agostinho e dos outros autores, a gente sente uma carência quando trata de precisar bem os dados da vida de Santo Tomás. Mas do Padre Chenique é interessante, do Ramírez também, procure esses nomes. Ramírez, eu acho que tem uma bibliografia onde é anunciada a Suma, né? Agora, Ramírez com Z no final, com S no final, não com Z no final, Ramírez, mas eu vou indicar uma bibliografia que eu aconselho, porque aí já vão entrar num universo de um autor polêmico, que é o Chesterton.
Poxa, eu devia de ter aqui o nome dele. Aqui eu tenho, olha aqui, ó, esse autor aqui, tá? Que está o nome dele? Chesterton, Gilbert Chesterton. Este é um jornalista e autor inglês do século passado, metade do século XX, né? Que escreveu muitos artigos de jornais e muitos livros, sempre frutos de provocação. Ele era um crítico, então o pessoal provocava ele, dizia, vem cá, eu quero ver tu responder agora essa questão, porque tu critica todo mundo, e qual é a tua opinião? E aí ele, aceitando essa provocação, ele acabava escrevendo um livro. E ele tem livros que nos fazem pensar, por exemplo, essa ideia de que nós não conseguimos visualizar o Sol, né? O Sol nos ofusca, nós só conseguimos perceber os efeitos do Sol. Bom, mas nem por isso a gente deve dizer que o Sol não existe. A Lua é mais fácil, a Lua a gente consegue até medir, né? A olho nu, assim, dizer se está maior ou menor, mas não podemos só achar que só existe o que nós percebemos pelos sentidos. Não podemos negar, mas não só ficar nisso. Então ele diz, né? Nós não devemos ser lunáticos, mas devemos estar aberto à realidade do Sol, embora ele seja uma estrutura de realidade que está muito além da nossa capacidade de compreender esta realidade. Mas ele está ali como fundamento, além da física que nós percebemos, agindo sobre nós, ainda que pensemos que seja apenas um fundamento metafísico, né? Mas o Chesterton, ele tem um livro chamado Biografia de Tomás de Aquino, Biografia de Santo Tomás de Aquino. Se escreve aí com C, não é? CH, Chesterton. Eu diria, porque ele é romanceado, ele escreve muito bem, eu diria que aconselharia esta biografia, Chesterton. Muito bem, professor. Muito obrigado. Vamos a outra, professor. O senhor poderia explanar um pouco sobre o pensamento político franciscano nos tempos de João 22, posto que houveram frades favoráveis ao Papa e ao Imperador, mesmo após a querela com os espirituais? Antes de eu responder essa pergunta, eu lembro que se alguém quiser aprofundar o pensamento político de Santo Tomás, de primeira mão, o melhor é pegar o De Regno. Tem uma edição em PDF, né, sobre o reino, sobre o governo dos príncipes, né? Mas procure lá o reino de Tomás de Aquino, a monarquia de Tomás de Aquino, e Tomás de Aquino elogia a monarquia no De Regno, mas na Suma Teológica, Tomás de Aquino aceita as três formas de governo: monarquia, aristocracia e república, politia, né, no grego, no latim, politia. Então, Santo Tomás propõe uma forma de governo misto, né, o que é bastante interessante, né, com eleições, mas não necessariamente a ausência de um governo, de uma base, né. São reflexões interessantes, né. Mas vamos à pergunta aqui. E sobre o Marcílio, claro, é o defensor da paz, isso também, eu acho que já tem em PDF, né, mas é uma obra que vale a pena também. Vamos à questão. Olha, sobre os franciscanos, eu não tenho condições de dar indicações. Eu posso dizer alguma coisa, né? O Guilherme de Ockham, ou William de Ockham, tem escritos políticos sobre essa questão poder papal e poder imperial, os limites de um e de outro poder. Tem muitas obras, o Brevilhóquio e diálogos sobre isso. Então, este nome, Guilherme de Ockham. Depois nós temos, por exemplo, Pietro Olive, que é, de certa forma, o fundador da economia, né? Pietro Olive tem tratados interessantes. Agora não me lembro se Joaquim de Fiore, me deu um branco agora, é franciscano, né? Então, mas eu só ouvi citações, eu não aprofundei, porque eu me interessei apenas pelo problema da pobreza, a discussão sobre a pobreza, né? E aí eu fiquei mais nos escritos do próprio Marcílio, que essa é uma outra querela enorme, né? E no próprio Guilherme de Ockham, até oriento pessoas em Guilherme de Ockham, né? Então, seriam os escritos políticos de Ockham. Tem pormenores, até outros menos, não tão conhecidos, né? E muita coisa ainda não traduzida do latim para línguas que hoje lemos, tá bom? Mas deixa eu ver. Franciscanos é isso que eu tenho a dizer, é só o Guilherme de Ockham e o Pedro Olivo, o Pietro Olive, né? Deixa eu ver, Miguel de Cesena, sim, Marcílio de Pádua.
Bom, depois, além disso, claro que o João Quidor, também chamado João de Paris, João de Salisbúria, outro João de Salisbúria, Dante Alighieri, Egídio Romano, Tiago de Viterbo, são autores que vão bater nessa problemática aí dos franciscanos, porque o problema da pobreza ali é um problema que hoje a gente acha ridículo, só pensa em poder de um lado ou de outro, não é isto. É a questão do usus pauper, quer dizer, uma coisa é eu ser dono do meu apartamento, outra coisa é só utilizar o meu apartamento, né? Por exemplo, na Universidade Federal, a sala de aula, a cadeira, nós temos direito de uso. Olha, agora a aula foi eu que tenho direito de usar a aula, eu tenho direito de estar aqui, fim de papo, mas depois é público isso não é meu, né? Então, agora, é preciso, às vezes, o direito de posse, né? Imagina terrível qualquer um meter o pé no seu apartamento, no seu quarto, e você não poder fechar a porta e dizer, não, aqui me respeitem, aqui é a minha individualidade, como o corpo é meu, né? É interessante essas reflexões, o direito de propriedade e tudo mais, né? Agora, porque ali o que acontece também que alguns franciscanos, alguns, não é? Tinha uma visão muito ilusória e perigosa, né? Quer dizer, Jesus não possuía os bens que utilizava, então os franciscanos também não devem possuir e queremos que o Papa afirme a absoluta pobreza de Cristo, mas não podia ser, né? Porque os franciscanos, eles mesmos começaram a ter tantas terras, doações, que eles têm que assumir o que eles têm. É uma questão de administração. Depois, se alguns podem ficar sem possuir coisas, muito que bem, mas outros não podem, né? São Francisco já, quando fez a primeira regra, era muito rigorosa, o Papa Inocêncio disse, olha, tu aguenta isso, comer uma batata e um copo de leite, mas tem jovens que vão te seguir que não vão aguentar, vão ficar doentes, né? Então, tem balizes, coisas assim que a gente tem que ver, às vezes, os dois lados, né? Mas a discussão é interessante, né? Com limites e com excessos também, que ocorreram, né, até por parte do Papa João XXII, não há dúvida. Mas, enfim, vamos a outra pergunta, se tem? Sim, professor. Só um instante, por favor. O senhor poderia fazer uma síntese do argumento de Santo Anselmo e falar também um pouco sobre a visão, dessa visão tão importante de São Tomás de Aquino? Bom, são duas perguntas, então. Rapidamente, o argumento de Santo Anselmo foi chamado de argumento ontológico por Kant, 600 anos depois de Santo Anselmo, né? Immanuel Kant, retomando a teodiceia tradicional, a questão de Deus à luz da filosofia, retoma, comenta o argumento de Santo Anselmo, como também o fez Descartes. Kant era contra o argumento, Descartes era a favor do argumento, como Hegel também foi a favor do argumento. O argumento é uma imbricação de teodiceia, teoria do conhecimento e lógica, né? Mas, na época de Santo Anselmo, o argumento era chamado apenas de ratio Anselmi, razão de Anselmo, ou, como ele mesmo dizia, um argumento único, o argumento único. Acontece que Santo Anselmo escreveu uma obra monológica, e nessa obra ele fala das provas da existência de Deus, como, por exemplo, existe a pedra, o cavalo e o homem, há uma diferença de graus entre pedra, cavalo e homem. Se existe algo mínimo, existe algo máximo, né? Nós pensar no máximo, uma grandeza maior, podemos dizer que Deus existe. Então, essas provas tradicionais, a origem do movimento, tudo isso. Mas os monges beneditinos, Anselmo era um beneditino, de Aosta, né? E depois morreu em Cantuária, como arcebispo de Cantuária. Até tem uma coisa interessante, que Santo Anselmo não aceitou o palio que o rei queria dar, e Santo Anselmo diz, não, é o Papa que tem que me impor um palio através de um delegado seu. E o rei Guilherme, agora se não me engano, também o mesmo nome, ele diz, não, eu quero te impor um palio, mostrando que o rei tem poder sobre o bispo, né? E Santo Anselmo, então, não aceita, e a sé vacante de Cantuária fica 3 anos vaga, né? Porque Santo Anselmo não aceita que o rei lhe imponha o palio, que é um colar, que significa o colar pastoral, não tenho tempo de explicar agora aqui. Mas, enfim,
Então, os monges beneditinos diziam a Santo Anselmo, escreve um argumento que por ele mesmo, sem partir dos efeitos, a gente prova a existência de Deus. E Santo Anselmo, lá pelas tantas, um dia escreveu, iniciando a sua obra Proslógio, esse argumento. É assim o argumento. Santo Anselmo diz, olha, mesmo o insensato que diz Deus não existe, conforme está lá no Salmo 13, Deus non est. Deus, dix insensato e dix insipios in cordem suo. 2 pontos. Deus non est. Diz o insensato em seu coração, Deus não existe. Então, Santo Anselmo pega esta frase e diz assim, ó, mesmo aquele que nega a Deus, mesmo o insensato, que diz Deus não existe, quando ele diz Deus, ele pensa no ser do qual não se pode pensar nada maior. Ora, o ser do qual não se pode pensar nada maior, se existisse só no pensamento e não na realidade, o ser do qual não se pode pensar nada maior não seria o ser do qual não se pode pensar nada maior, mas ao contrário. O ser do qual não se pode pensar nada maior que nós estamos pensando seria o ser do qual se pode pensar algo maior. Porque existir na realidade sempre é mais, no sentido qualitativo, do que existir só no pensamento. Então, logo, o ser do qual não se pode pensar nada maior existe na realidade, no pensamento, e quem disser o contrário entra em contradição. Então, aqui eu não posso explicar isto, né? Mas Santo Anselmo usa um trocadilho lógico para dizer que quem pensa em Deus não pode dizer que ele não existe, senão entrará em contradição. Porque existir no pensamento, existir na realidade é mais do que existir no pensamento, mas então o pensamento, se pensa, ele só pode pensar o que realmente existe, tá? Claro que isto é uma coisa assim que na época acharam genial, etc., né? Mas um próprio monge gaunilo, amigo de Santo Anselmo, disse, isso aí está furado. Eu posso pensar numa ilha maravilhosa, com frutos e flores, e ela só existe na minha cabeça. O próprio Santo Tomás também diz, olha, não se pode passar da ordem lógica do pensamento para a ordem real. O próprio Santo Tomás critica, 200 anos depois, o argumento de Santo Anselmo. Mas ele é um argumento interessante, tanto é que Hegel e alguns contemporâneos na Bélgica, na Holanda hoje tem uma senhora da área de lógica, defensora e chamando a atenção para a importância do argumento ontológico. Tá? Você encontra na obra Proslogion, ou em português Proslógio, de Santo Anselmo, no primeiro e já no segundo capítulo você encontra esse trocadilho, o argumento ontológico e depois as discussões. Tá bem? Mas é um argumento para falar de que a gente pode, pelo pensamento, entender que existe a realidade divina, certo? Professor, e sobre a visão de São Tomás? Era a outra pergunta, na verdade, vieram juntas as duas perguntas. O senhor me escutou, professor? Bom, sobre a visão, sim, escutei. Exato. Sobre a visão de Santo Tomás, a gente não tem uma única informação, né? Dependendo da biografia, às vezes a informação vem um pouquinho, mas o que se sabe da vida de Santo Tomás? Claro que aqui a gente acredita ou não acredita, né? Que é Santo Tomás, quer dizer, a gente sabe tudo que ele escreveu, os testemunhos são muitos, né? Inclusive os que escrevem sobre ele e os que continuaram as obras, as primeiras revisões, porque Santo Tomás foi incompreendido dentro da própria ordem, né? Uma vez que ele aproveitava Aristóteles, achavam que ele estava ficando herege, né? Aquela problemática, o Aristóteles. Depois se vê que o Aristóteles, assim como Platão pode ser um auxílio para o cristianismo e uma bomba para o cristianismo, eles vão perceber que o Aristóteles pode ser uma bomba para o cristianismo, mas também um auxílio, entende, né? Quer dizer, Platão e Aristóteles ajudam muito a se compreender pontos da doutrina. E em outros aspectos, eles têm, claro, uma maneira diferente de pensar, porque eles não tinham compromisso com a revelação. Então, mas os próprios dominicanos e a igreja, o bispo Tempero, tanto é que Santo Tomás é condenado, suas teses são condenadas logo depois da sua morte. Então, a vida de Santo Tomás não foi fácil e nem logo depois da sua morte, né? Mais tarde que ele vai ter reconhecimento da canonização, mas é só no século XVI e XVII, com a nova escolástica até a vinda para as Américas, que o pensamento de Santo Tomás vai ser mais tranquilamente aceito e até assumido, inclusive pela Igreja, né? Mas
a visão é o seguinte: sabe-se que 1 ano e meio antes da morte, Santo Tomás, no final de uma missa, de uma celebração, ele tem uma visão. Ele fica em êxtase, né? Ele meio que tem um desmaio, fica olhando para o crucifixo, ou para o Santíssimo Sacramento, agora não me lembro, né? E quem está em volta percebe que ele fica fora de si, e há uma espécie de desmaio, né? E depois ele volta totalmente diferente e dizendo, né? Tudo que eu escrevi é palha diante do que eu vi, né? E na visão lá, Deus tinha dito: Tomás, tu escreveste belamente sobre mim, né? Então há uma troca de palavras ali da voz de Deus, da mensagem que ele ouviu, mas ele vê uma maravilha, ele tem um momento assim de glória, de ver a grandeza de Deus, né? Ver o amor de Deus, porque veja, nós só podemos, e Santo Tomás é honesto, nós podemos dizer que Deus existe e podemos dizer algumas coisas de Deus e compreender algumas coisas do que foi revelado, né? Mas nós podemos dizer, Santo Tomás, mais que Deus não é do que ele é. Nós podemos dizer que Deus não é mentiroso, que Deus não é fofoqueiro, que Deus não é tirano, né? Porque não ficaria bem a Deus ser fofoqueiro, tirano, violento e tudo mais. Então a gente pode mais dizer que Deus não é tal coisa, e com isso a gente tem uma ideia do que ele seja. Mas Santo Tomás diz bem claro: a gente nunca pode saber o que Deus é em sua essência, porque isto é dizer e amá-lo naquilo mesmo que ele é na sua essência, né? É claro que nós amamos as coisas, embora não compreendamos bem as coisas, né? Mesmo a pessoa que está ao nosso lado, a gente não compreende totalmente o outro sempre está de surpresa, mas não significa que a gente não pode amá-lo, né? E reconhecer que ele existe. Mas esta visão, Santo Tomás tem um momento de graça, tem um momento de visão beatífica, de fruição divina, de felicidade imensa, né? E isso muda a vida dele a ponto de ele achar que tudo que ele escreveu é muito pobre, que não precisa escrever, que se as pessoas, se um menininho, nesse ponto aí a fé é uma coisa muito democrática, né? Um menininho de 7, 8 anos, pela fé, poderá chegar a grandes coisas, né? E também os mandamentos, é uma coisa muito simples. O menininho pode não entender a importância de respeitar a vida do outro, de não roubar, mas se ele ouviu do pai ou da mãe ou de alguém: não roubes, não mates, né? Ele passa já a agir corretamente, embora ele possa depois, até como um doutor em filosofia ou em direito, entender bem o que significa respeitar ou providenciar isto, respeito à vida, etc., né? Mas é esta visão, ele realmente tem uma visão, né? E fica extasiado, e aí não quer escrever mais, escreve muito pouca coisa, e depois já se caminha para a doença, né? Agora participa de debates ainda no final da vida. Uma coisa que eu queria dizer para vocês: daqui um pouco temos a festa de Corpus Christi, e veja que no mundo inteiro se celebra Corpus Christi, é feriado em muitas cidades, e o hino para a festa de Corpus Christi, ou conjunto de hinos, é da autoria de Santo Tomás, né? Um deles é o Tantum Ergo Sacramentum, tão sublime sacramento adoremos neste altar, em adoração, em homenagem a Jesus na Eucaristia. E aí tem que entender a transubstanciação, depois vem o nominalismo, dizer como é que vai se transformar, o Lutero vai dizer: eu não entendo. Sim, mas acontece que os nomes dizem respeito a algo da coisa. Se o DNA não corresponde ao que é o DNA em si mesmo, como é que um homem, uma mulher, um óvulo e um espermatozoide vão gerar um outro ser? Então, ainda que haja limites, diferenças entre o nome e a ideia, há uma mínima relação com algo. Portanto, aí o realismo parece que tem razão, as coisas realmente existem, não apenas os nomes estão tão separados, né? Mas aqui depois o Lutero vai dizer: não entendo a transubstanciação, mas não posso negar que Cristo está presente na Eucaristia. Mas vejam, ou você aceita que Deus é criador do mundo, e se Cristo diz: tomai e comei, isto é meu corpo, né? Que isto pode ser, ou não aceita. Ou o verbo divino pode fazer um milagre ou não pode fazer. Então tem muita coisa implicada, né? Porque hoje também a missa, a ideia de que tem que participar, se eu não participar não vale. Os apóstolos não participavam dos milagres de Cristo, eles viam, assistiam um mistério e pronto. Então, a própria missa, ela não tem que ser participada, ela não tem valor, ela é um mistério, a atualização do sacrifício. E Cristo separou o pão e vinho, o corpo e sangue na última ceia, portanto a missa é sacrifício: tomai e comei, este é meu corpo, tomai e bebei, este é meu sangue, separadamente. Quando num bicho tu bota a carne para o lado, um sangue para o outro, tu tem sacrifício. Então a missa católica é sacrifício.
a última ceia e o sacrifício da cruz. Pois bem, Tomás para esta festa, porque diante de heresias foi criada, instituída a festa de Corpus Christi em 1264 pelo Papa Urbano IV, e até hoje nós temos esse feriado. Pois bem, o Papa fez um concurso semanas antes que elaborassem hinos para esta festa, e participou do concurso São Tomás e São Boaventura. São Tomás foi o primeiro a ditar suas poesias e seus hinos. São Boaventura achou tão belo o hino de São Tomás que botou o seu hino no bolso, foi embora, depois rasgou. Até hoje nós não sabemos qual foi o hino de São Boaventura naquele concurso. E ganhou de Santo Tomás, né? E este hino é cantado até hoje, são dois. Adoro-te devote e Tantum Ergo Sacramento. Eles são cantados nas mais diversas línguas em latim, em todas as igrejas do mundo, católicas, nas primeiras sextas do mês, em muitas quintas-feiras, mas, sobretudo, nessa quinta-feira de Corpus Christi. E são cantos belos, muito bonitos, né? Muito significativos. Então, com isso, eu já aproveitei para lembrar que o nosso feriado de Corpus Christi, que muitas vezes nós almejamos, um feriadinho, um feriadão, nós devemos isso ao Papa Urbano IV, 1264, e a Santo Tomás de Aquino. Vejam coisas da nossa cultura que estão aí entre nós, né? Professor, uma curiosidade, o livro que o senhor fez referência do Chesterton, ele está traduzido em português ou não, professor? Está traduzido em português, sim. Tá certo. O Chesterton tem quase toda a obra em português. E há campanhas para traduzir o que não foi traduzido. Tem muita coisa, tem livros com título instigantes, né? Eu tenho aqui Ortodoxia. Então, por exemplo, esse aqui, o Ortodoxia, tem capítulos bem assim instigantes, provocativos, né? São romances mesmo que fazem a gente pensar o suicídio do pensamento. Quer dizer, o que esse cara quer dizer com isto, né? A ética da terra dos elfos, a bandeira do mundo, os paradoxos do cristianismo, a eterna revolução, a autoridade e o aventureiro. Então, são coisas assim que provocam, né? E a maneira de ele falar é provocativa, às vezes dá vontade, dá até uma certa raiva, e aí a gente quer ver, dizer, mas quero ver até onde ele vai, e quero ver se ele sustenta e se ele tem razão. E aí, lá pelas tantas, ele surpreende a gente e tem coisa que ele tem razão, que pelo menos eu concordo, acho que ele é genial, né? Tem outras coisas que a gente fica com raiva. Professor Sérgio, eu posso dar uma opinião aqui? Pode, claro que sim. Eu quero dar essa dica aqui, aproveitando o ensejo, que é esse livro que trata de São Francisco de Assis e São Tomás de Aquino, do Chesterton, da Ediouro, e que tem um capítulo dedicado à vida real de São Tomás de Aquino, que é muito bom. E concordo plenamente, o linguajar instigante, né, como ele é provocativo. É um excelente escritor e vale essa dica, então, Chesterton de São Tomás de Aquino. Ele faz, não é exatamente uma biografia, mas ele traz com elementos biográficos também. Era só isso que eu queria dizer para você. Interessante. Muito bem, este livro, inclusive, esse livro eu não tenho porque eu acabei dando, né? Primeiro chegou em minhas mãos esse livro que ele trata dos dois, e depois tem o outro só, exatamente, muito bem lembrado. Porque aí já tem outras informações também importantes sobre períodos, né? E o paralelo dessas duas personalidades. Né? Professor Sérgio, nós já batemos então às 17 horas, chegamos no nosso teto, certo? Agradeço muitíssimo a sua participação hoje, no quarto encontro da extensão universitária, né, as universidades medievais, a institucionalização do saber. Agradeço a sua brilhante palestra, interessantíssima. Eu vou solicitar a gentileza que depois que nós fizermos a desconexão do YouTube, o senhor permaneça um pouquinho mais na sala do Zoom, certo? Eu agradeço, então, dessa forma, dando encaminhamento para encerrar o encontro de hoje, agradecer muitíssimo a participação de todas e de todos que acompanharam hoje a palestra do professor Sérgio Streckling. Muito obrigado pela presença e conto com a participação de todas e todos na semana que vem, no dia 1º de junho, às 15 horas, para dar continuidade à extensão universitária
aí com a professora Rita de Cássia Campos, da Universidade Estácio de Sá, que vai fazer a palestra A Presença das Armas como um dos elementos de reconhecimento das liberdades urbanas na França medieval. Muito obrigado, boa tarde, até a semana que vem. Me deem 30 segundos que eu já volto. 30 segundos. Certo?